Gente, muito legal estar aqui. Deixa eu me apresentar. Meu nome é René de Paula. Caso vocês fiquem curiosos e procurem na internet, se aparecer alguém, assim, moças bonitas e à vontade, homens de cueca, não, eu não tenho nada a ver com isso. A questão é que eu tenho um homônimo, eu tenho um homônimo que também chama René de Paula, e ele é fotógrafo de moda. Então, se vocês procurarem e tiver gente assim, ou muito bem vestida, ou muito não vestida, é o trabalho do René, não é o meu. Eu sou o René que tem uma carreira um pouco menos, menos sedutora. Eu estou nesse mercado faz bastante tempo e é engraçado porque eu tenho inveja de vocês que estão aqui. Eu tenho inveja por duas razões, não tanto, primeiro é lógico, né, pela questão da idade, segundo, porque acho que por uma questão de momento, né, vocês estão num momento histórico, tecnológico muito legal, né? Hoje é muito mais fácil do que jamais foi vocês terem um impacto gigante, né? Nunca foi tão fácil assim. E terceiro, porque vocês já estão numa carreira e numa escola, né, que capacita vocês para esse novo mundo. Eu tenho uma certa inveja disso, por quê? Porque quando eu estava na faculdade não tinha nem internet. Eu trabalho em internet há 22 anos, mas eu trabalho com uma coisa que quando eu estava na faculdade não existia. Né? Aliás, eu fico até perguntando, imagine vocês daqui a 10, 15 anos, como é que vai estar o mercado? Será que vocês vão estar trabalhando numa coisa que hoje ainda não existe? Né? Será que vocês têm as habilidades para daqui a 10 anos? Isso é uma pergunta. É uma pergunta que eu me faço até hoje. Até hoje, um dos meus grandes receios, eu estou sendo muito transparente aqui, era assim, puxa, eu embarquei numa carreira que não existia, eu não fui preparado para isso, eu tive que aprender ao longo do tempo, aprender inclusive com outros colegas, com colaboração, com essa coisa generosa, né, que a internet sempre teve. E eu falei, putz, em algum momento talvez esse mercado vai exigir de mim alguma coisa que eu não tenho, alguma coisa que eu não sei. Né? Isso realmente aconteceu algumas vezes, isso eu acho que vai acontecer com vocês também, que é a gente ter que se reinventar. Então o que acontece é eu trabalhava, para vocês terem uma ideia, a história é completamente bizarra, do ponto de vista acadêmico eu não sou um bom exemplo. E aí? Eu estudei comunicação, comecei a estudar engenharia, saí, fui para comunicação, e aí eu trabalhei um tempo em TV, porque eu me formei em rádio e TV, aí eu estava em TV, e aí eu comecei a acessar a internet em casa em 95, foi quando começou, aí eu fiquei encantado, aí uns amigos tinham uma das primeiras agências de internet do mercado brasileiro, eu joguei tudo para cima, pedi demissão, eu trabalhava na HBO, aquele canal bacana e tal, eu pedi demissão e cheguei para os caras e falei, olha, eu não sei nada, vocês não precisam me pagar nada até eu conseguisse fazer alguma coisa. Né? Movimento não muito ajuizado, não muito sensato, mas só para dar uma ideia do quanto eu estava apaixonado por isso. E isso foi em 96, gente, 96, internet nem era ainda uma coisa que ninguém sabia se ia dar certo ou não, ninguém sabia se a gente ia ganhar dinheiro ou não, não tinha nem mídia, você não falava nem mídia na época, né? Então durante muito tempo o trabalho da gente foi aprender a fazer site na unha, HTML mesmo, uma coisa bem tosca, e depois de muito tempo, aí veio a primeira bolha, aí depois de muito tempo veio projetos maiores, depois de muito tempo veio a história de mídia, depois de muito tempo veio a história de social media. Né? Só para dar um pouco de perspectiva, eu comecei a trabalhar no que tinha, que eram agências, basicamente no começo, e eu confesso, a gente não sabia o que a gente estava fazendo, mas as pessoas estavam pagando, mas tudo bem. A gente realmente não tinha muita noção do que a gente estava fazendo. Ninguém tem até hoje, mas isso é outro capítulo. A gente não sabia muito bem. Aí o que acontece? Aí você começa a ter posições cada vez mais sexys, aí veio a primeira bolha, espero que vocês nunca passem por isso, talvez eu até comente um pouco a respeito disso, porque tem um pouco a ver com essa questão do hype, né? Com essa questão de você bombar demais, ou bombar até demais uma coisa qualquer, e aí a bolha estourou, e aí o mercado da gente ficou muito ruim, aí ninguém tinha emprego, não tinha nada, e eu acabei, como eu estava mais tempo na área, indo para uma área de projetos cada vez maiores. Então eu trabalhei no Banco Real, trabalhei em projetos de e-commerce, eu fui trabalhando em projetos, aprendendo coisas que eu não sabia. Eu não era gerente de projetos, eu não era desenvolvedor, eu não era nada, eu só era um cara que estava aprendendo. Aí o que acontece, aí eu acabei indo parar no Yahoo por um tempo, que foi um período... Na época o Yahoo era muito sexy, o Google não era tão sexy ainda. Eu peguei justamente a transição, quando o Yahoo começou a ser atropelado pelo Google. Eu peguei isso de perto, eu posso contar em qualquer momento, quando vocês quiserem. Aí eu saí do Yahoo, não sabia para onde ir mais, eu falei, porra, eu tinha ido parar no lugar mais legal, era o meu sonho de carreira, aí quando você chega lá não é tão assim, eu falei, e agora, tal...
Aí eu acabei sendo chamado pela Microsoft. Eu falei, putz, a Microsoft, eu sou um cara de web, Microsoft é software e tal. Mas acabaram sendo 3 anos bárbaros, puta empresa legal, aprendi pra caramba, uma visão bem legal. Saí, aí quando eu voltei para o mercado tinha mudado completamente, eu não sabia. Aí foi a época da social media, foi a história das agências começarem a ganhar dinheiro mais com mídia, aí todo mundo virou meio publicitário. Eu falei, aí, cara, bom, em suma, dali para frente minha carreira é meio bagunçada, mas isso é uma coisa que talvez possa acontecer com vocês. É possível que em um determinado momento vocês olhem para o mercado de vocês e falem, o que eu estou fazendo nesse filme? E o que você faz, se você não se identifica mais? E num momento desses, o pessoal da FIAP, vocês conhecem o pessoal da FIAP, estavam fazendo um TEDx, me chamaram para fazer uma apresentação, um TEDx. Eu fiz sobre um tema, inclusive, muito parecido com o de hoje, que coisa maluca, isso foi 2010, 2011. E lá eu conheci o pessoal da nascente Singularity University, que é uma iniciativa na Califórnia, é um curso para executivo que tem muita grana, é um curso sobre tecnologias exponenciais. Aí o pessoal me conheceu lá, a gente se encantou, no fim eles me deram uma bolsa, eu fui para a Singularity só pagando a passagem, fiz um curso lá, fiquei um tempo envolvido com os caras, com essa história de tecnologias exponenciais, e aí eles tinham um desafio bacana, que era assim, tinha um pôster na parede, né? Nós queremos impactar 1 bilhão de pessoas usando tecnologias exponenciais. Eu falei, cara, que legal impactar 1 bilhão de pessoas, mas aí eu pensei que um meteoro também impacta 1 bilhão de pessoas, aí fiquei meio assim, dividido. Mas aí eu lembro que logo na primeira noite, aí tem aquela coisa bacana, né, de gringo, tá, os caras fazem um negócio de queijo e vinho para todo mundo se apresentar, e todo mundo tem que parecer inteligente, o que você está fazendo aqui, quem é você e tal. Aí quando chegou a minha vez, eu fui muito transparente, e minha mulher falou que eu sou explícito, essa foi a primeira vez que alguém me chama de explícito. Eu fui explícito e eu falei, olha, eu estou aqui porque eu estou, e desculpem, eu não tenho outra palavra para isso, porque o meu tesão acabou. Eu não tenho mais tesão pelo que eu faço, ponto. Eu preciso descobrir alguma coisa que me empolgue. Porque, o digital no começo, não sei se vocês lembram disso, tinha uma coisa meio anárquica, libertária, a gente queria mudar o mundo, e de uma hora para outra a gente estava trabalhando com social media, influenciadores, e eu falei, não é possível que o mundo vire Orkut, né? E eu falei isso, cara, eu preciso de alguma coisa para acreditar, e foi por isso que eu fui para lá. Eu trabalhei bastante com eles, eu cheguei inclusive a me certificar como consultor, trabalhei em 4 projetos, 2 no México, 2 na Colômbia. Aí chegou uma hora que eu olhei para aquilo que eu estava fazendo e falei, não. Eu acabei me afastando deles, eu vou contar isso aqui também para vocês, por razões bastante claras, e acho que, hoje eu trabalho numa empresa que é essa daqui, Zuri.wf, quem cuida do blog sou eu, tá? O que acontece? Eu estou trabalhando numa empresa que é uma empresa de amigos, que poderiam ser vocês, porque a gente que saiu da faculdade apaixonado por tecnologia e começou a criar um produto, esse produto já tem 16 anos por aí, é um produto para empresas, é um produto para automação de empresas, tem a ver com transformação digital. Então, se vocês se interessam por transformação digital, deem uma olhada aqui. Tem uma coisa bacana, eu ouvi um dos sócios é como vocês também, alguém formado na área técnica. Um dia ele contou para mim que ele falou, olha, tudo que eu faço, desde o começo, ele obedece a 3 princípios. Eu falei, que legal. Então, o trabalho do cara tem princípios. Eu vou trazer isso à tona mais para frente. Tá? Eu vou trazer à tona essa questão dos princípios porque eu acho que é importante. Por que eu acho que é importante? Porque vocês hoje, se eu quiser mudar o mundo, eu vou fazer o quê? Vou fazer um vídeo, vou escrever um texto, porque eu sou um cara de comunicação, não sou técnico. Cara, se vocês quiserem impactar 1 bilhão de pessoas, vocês vão criar uma plataforma, vocês vão desenhar código, vocês sabem, vocês podem fazer isso acontecer. Vocês têm na mão, parece aquela história do Homem-Aranha, né? Você tem grandes poderes e grandes responsabilidades. Cara, eu não sei fazer isso, vocês sabem, vocês estão sendo capacitados justamente para fazer coisas que têm impacto pra caramba. Eu só sou um cara de comunicação. Então, eu espero que isso faça sentido para vocês. Agora eu vou fazer aqui um teste que, na verdade, toda escola deveria fazer no primeiro ano, assim que os alunos entram. Eu acho que é um teste que eu gostaria que alguém tivesse feito comigo, é um teste de atenção. Todo mundo fala que a geração de vocês não tem foco, não presta atenção, eu tenho certeza que vocês prestam atenção. Então eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, que é um teste
violento de atenção. Então, o negócio é o seguinte, eu vou contar. Quem já viu não conta, tá bom? Quem já viu não conta. É um jogo de basquete. É basquete porque basquete é dinâmico pra caramba. Não é que nem tênis, que é o popoque. Popoque, basquete é rápido, certo? Vem. Chega aí. E aí, a história é a seguinte, são 2 times de basquete, um de camisa branca, outro de camisa preta. O desafio que vocês vão ter é o seguinte, vai ter uma partida muito rápida e o jogo vocês vão ter que contar quantos passes de bola o time branco faz. É rápido, eu só vou passar esse troço uma vez, vamos ver se vai dar certo, tá bom? Vamos lá, tá sem áudio, tá? Não se preocupem. Vamos lá. Ó, esse é um teste de atenção. Vamos lá? Ó, branco, preto, certo? Quantas passadas o time branco faz? Vamos lá, vou ajudar. 3, 2, 1. Quantos foram? Alguém viu o macaco preto? Ele vai voltar o vídeo. Alguém viu o raio do macaco preto? Vejam isso. É o mesmo vídeo, tá bom? É o mesmo vídeo. 3, 2, 1. Ninguém vê o macaco preto, cara. Sabe quem vê o macaco preto? Gente que nem eu, que não entende nada de esporte. Eu não entendo nada de esporte. Então, como eu não sei acompanhar esse negócio, eu vejo o macaco preto. Por que eu estou mostrando esse negócio? Pela razão simples, que é da natureza humana. A gente come bola. Ponto. Traduzindo em português, claro, quando mais a gente acha que está vendo tudo, certeza, tal. Aliás, isso é uma coisa muito comum na carreira de exatas, né? Eu fiz exatas também, eu fiz um tempo de engenharia. Você acha que você domina, você acha que você está vendo tudo, você acha que está tudo ali na tua planilha Excel. A questão tem sempre um macaco preto. Alguma coisa a gente não está vendo. Aliás, a minha mulher conta uma história curiosa, que uma vez ela mostrou isso, ela é advogada, ela mostrou isso para um cliente e o cara ficou tão impressionado com essa história do macaco preto que virou uma obsessão. Qualquer história que você conta, ele falou, cadê o macaco preto? Né, o cara está até dando trabalho. Mas, sabe o que é engraçado? Algum tempo atrás existe um evento chamado QCon. Eu não conheço porque é um evento de desenvolvedores, tá? E uma vez o pessoal me chamou e falou, René, você quer conversar com a gente? Eu falei, cara, eu não sou desenvolvedor. E vocês vão, à medida que vocês forem se aprofundando na carreira, vocês vão perceber. Quando você é um desenvolvedor de verdade, você percebe pelo cheiro quem não é. Você olha o cara e fala, esse cara não é desenvolvedor. Né? Eu falei, eu vou subir lá no palco, o cara fala, esse cara não é desenvolvedor. O que eu vou falar para esses caras? Não, fala o que você quiser. Aí eu falei uma questão que estava me intrigando na época e que me intriga até hoje. Eu vou falar sobre ética. Eu falei, eu vou me arriscar pra caramba. Imagina, quem é de exatas não curte matéria de humanas, certo? Foi um sucesso a porra da palestra, foi ótimo. Então, só que naquela época não era um assunto tão... não estava pegando, né? O negócio não estava pegando. Mas para minha alegria, quem é esse cara? Vocês conhecem esse cara? Esse cara, e aí, tudo bem? Esse cara é o Satya Nadella. O Satya Nadella é hoje o presidente da Microsoft. Isso é uma coisa bizarra, porque pensa bem, o presidente da Microsoft é um indiano. É um cara que vem do mundo em desenvolvimento como o nosso, né? Eu logo vou até pensar um pouco mais nisso. Ele começou, anteontem teve um evento, que se chama Microsoft Build. Ontem começou o Google I.O. Quem assistiu o Google I.O.? Eu estava vendo um pedacinho. Né? Então teve o Microsoft Build também, e também há pouco tempo atrás teve o Facebook em né? Sei lá, alguma coisa. Como é que ele começou a palestra dele? Cara, ele tem um sotaque engraçado, né? Ele começou a palestra dele falando de responsabilidade. Ele falou, olha, nós temos responsabilidade. E foi a primeira vez que eu vi um cara dessa estatura, e que estava de camiseta, tênis, que nem todo mundo aqui, citar um filósofo do século passado para falar sobre responsabilidade, sobre o impacto da tecnologia, e ele colocou essa frase, que é desse Hans Jonas, que eu nunca tinha ouvido falar. Haja de uma maneira tal que os efeitos das suas ações sejam compatíveis com o desempenho de uma vida humana genuína. Cara, alguém já viu um evento de tecnologia que o cara filosofa? Eu não tinha visto. Eu fiquei feliz pra caramba. Daí pra frente eu não entendi mais nada, que ele começou a falar de Intelligent Edge, eu já não entendo mais nada, já me ultrapassou. Mas eu achei muito legal isso, muito legal. E ele não está falando isso muito à toa. Por que isso não é à toa? Isso tem uma razão de ser. A razão de ser, cadê? Essa daqui.
Quem é esse cara aqui? É fácil falar, né? O Mark Zuckerberg do Facebook, que está enfrentando uma tempestade de desgraças, certo? Todo dia que passa, você vê o Facebook na lama, porque alguma coisa aconteceu. Os caras pegaram os nossos dados e fizeram, né? Fizeram qualquer coisa, os caras lançam novos produtos que são de arrancar os cabelos. Esse cara que, imagina, 1 ano atrás, se olhar, pô, esse cara tem 2 bilhões de usuários. É um garoto que, como vocês, o cara mal saiu da faculdade, ele não terminou a faculdade. E aí o cara constrói um troço que 2 bilhões de pessoas usam. No ano passado, você ia falar, meu, que legal. Aí veio à tona o quê? O escândalo da Cambridge Analytica, veio à tona o escândalo da eleição do Trump, veio o escândalo do Brexit, veio uma porrada de escândalo, é só escândalo. Né? E aí o que acontece? De uma hora para outra, as empresas de tecnologia estão sob pressão. Por quê? Porque talvez elas tenham se empolgado, talvez elas tenham desconsiderado questões importantes, que não são questões técnicas, que são questões o quê? Sociais, caraca. O Satya Nadella, ele falou uma coisa muito legal, que eu juro que eu fiquei até meio emocionado quando eu vi. Ele falou assim, está na hora da gente não se perguntar mais o que computadores podem fazer, ou o que robôs podem fazer, mas está na hora da gente se perguntar o que eles devem fazer. Será que ele deve fazer tudo? Né? Será que vale tudo? Né? E aí tem uma questão curiosa. O tempo que eu estava trabalhando, eu saí da Microsoft em 2010, faz tempo. No último ano que eu estava lá, esse cara veio para o Brasil. Na época o Facebook não era tão grande, tanto que acho que ninguém se lembra que esse cara veio para o Brasil em 2010. Ele foi num evento, cabia aqui, era um evento pequeno ali no Itaim. Ele falou, era um evento para developers, para desenvolvedores como vocês vão ser. Ele falou tal, e aí ele perguntou, alguém tem alguma pergunta? Aí um colega lá fez uma pergunta no inglês, ele não entendeu nada, o inglês era meio ruim. Aí eu não posso ver microfone, eu tenho esse problema, não citem Freud, deixa o Freud para lá, mas, pois é. Aí eu pedi o microfone e aí eu perguntei uma coisa, eu falei, Mark, é o seguinte, o teu produto é um sucesso, parabéns, né? Na época eram 700 milhões de pessoas estavam usando, eu falei, pô, está sendo usado por 700 milhões de pessoas. E aí, tem alguma surpresa? Vocês estão, assim, descobrindo novas maneiras como as pessoas usam o seu produto? Aí ele travou, olhou e falou assim, como assim? Aí eu falei, ok, deixa eu explicar. Meu nome é René, hoje eu trabalho na Microsoft, eu trabalhei um tempo no Yahoo, e no Yahoo eu era responsável pelos produtos, pelas plataformas aqui no Brasil e na Argentina também. E quando você tem uma plataforma na mão, usada por dezenas, centenas de milhões de pessoas, você percebe o seguinte, você bota o troço no mundo, você nunca sabe como o cara vai usar aquele troço, você nunca sabe, sempre tem alguma surpresa de louco. Acho que o melhor caso disso foi o Orkut. O Orkut era um projeto pessoal, né, de um cara lá que fez nas horas vagas, quando ele foi ver, bum, o negócio estava bombando. Ninguém pode imaginar. Eu contei, olha, a gente tinha produtos que eram o mesmo produto, sei lá, o Messenger. O Messenger bombava no Brasil. Na Alemanha, não. No Japão, não. Se eu não me engano, na Coreia, até uma certa idade sim, mas depois tinha um outro que era mais safadinho, tal, que não era coisa de criança, era um pouco mais assim, tipo Tinder. Aí, ou seja, eu falei, a minha tese é que cada cultura, e minha tese até hoje é essa, cada cultura, né, usa ou adapta a tecnologia à sua imagem e semelhança. A gente pega aquilo e usa do jeito que a gente bem entende. Aí o cara travou, olhou, ele falou, não acredito nisso. Sério, ele falou isso, deve estar gravado em algum lugar, eu adoraria achar. Eu não acredito nisso, porque para mim as pessoas são todas iguais, e se um produto for suficientemente bem feito, ele vai ser usado da mesma maneira por todas as pessoas. Sim? Não, eu acho que não. Eu acho que esse é um momento que ele percebeu que não. Não. A hora que ele caiu no mundo, porque, esse era um cara privilegiado, que nasceu num lugar privilegiado. Quando você nasce no Vale do Silício, você abre a gaveta, sai dinheiro, né? Você abre a torneira, sai gigabytes, tudo tem lá, tem investidor, tem técnico, tem tudo é verdinho, tem Teslas, tem tudo. Lá você acha que o mundo inteiro é assim. Tem Tesla aqui, você já viu um Tesla por aqui? Não, eu nunca vi também. Então, o cara fica com a visão achando que o mundo inteiro é como um raio do Vale do Silício. Não é. Né? E agora, quando o cara começa a se estender pelo mundo, ele já está começando a perceber que o buraco é mais embaixo. Logo depois disso, o que teve? Primavera Árabe. O quanto o Facebook foi instrumental
para a Primavera Árabe tomar a proporção que ela tomou. Ele podia prever isso? Não. Na verdade, eu comentei com vocês do evento da FIAP, do TEDx, o meu TEDx foi exatamente sobre a Primavera Árabe. Eu falei, pô, o cara do Facebook, eu tenho certeza que ele não podia imaginar esse troço. Ele não sabe o que ele fez. Até hoje, acho que ele não sabe o que ele está fazendo. Né? E eu acho que, na verdade, e não é nem culpa dele, eu fiz exatas, como vocês estão fazendo. E, normalmente, quando a gente faz exatas, a matemática é universal. Né? Regra de 3, Excel, leis de Newton, leis de Maxwell, segunda lei da termodinâmica, é universal, espera-se, né, que seja, né? Acho que exceto, né, no apartamento daquele cara em Salvador que apareceram 50 milhões, né? Mas tudo bem, contrariando as leis da física, mas então a gente imagina que seja universal. E a gente não tem muito saco para questões subjetivas. Eu trabalhei numa agência em que o dono era desenvolvedor e uma vez numa palestra ele falou, eu tenho horror de coisa subjetiva. Meu sonho é que de repente essa história de campanha, criação, não seja mais uma coisa subjetiva. A gente cria várias, a gente põe um sensor, ele tinha comprado um sensor de ondas cerebrais, para que o sensor vai dizer qual foi a campanha que funcionou melhor. Acabou esse papo de criativo, convincente, sedutor, sexy. Não, vai ser ali, número. Porque normalmente quem é de exatas tem um certo ranço contra isso. Mas acontece que, quer queira, quer não, o mundo é complexo. E eu vou voltar para esse tema mais para frente. O mundo é complexo. Não existe, no campo humano, não existe nada universal. Por exemplo, esse cara aqui. Entendeu? Esse cara aqui, ele tem que censurar imagens que são, sei lá, questionáveis. O critério que a gente tem aqui no Brasil é o mesmo que a gente tem em Dubai? Não. Lá você, sem nada na cabeça, você já era obsceno. Né? Eu, provavelmente, ia ser queimado com um monte de pneu em volta. Como é que você tem uma plataforma global, como é que você adressa, como é que você lida com essas questões que são culturais. Então, esse cara está aprendendo agora, que não é bem assim. Aí você vê o cara naquelas entrevistas, pô, desculpa, foi mal, hein? Pô, como foi mal para 2 bilhões de pessoas, né? Como foi mal quando talvez, por uma questão de ingenuidade, ele tenha criado uma plataforma que tenha aumentado a distância entre as pessoas. Eu tenho 53, cara. Eu hoje, quando eu vejo o quanto o mundo está polarizado, o quanto é difícil você manter uma conversação, eu lembro de tempos que não era assim. Já foi mais fácil. Né? O que isso me faz lembrar é dos anos 60, 70, quando você tinha aquela questão patrulha ideológica, uma questão muito tensa que foi na época da ditadura. Mas hoje voltou, alguns assuntos, se você levantar esse assunto no Facebook, você vai tomar tiro, vai perder amigo, né? As pessoas estão se polarizando, tem a história das fake news. Né? Então ele criou, por distração, uma plataforma que pode estar o quê? Afastando as pessoas. Eu posso passar para vocês 10 artigos diferentes sobre o impacto disso em política, o impacto disso nas sociedades, o impacto disso nas pessoas. Por quê? Porque o cara desenhou uma plataforma que tem um joinha. Um joinha e um raio de um algoritmo. Um algoritmo que privilegia algumas coisas e em detrimento de outras. Então vou dar um exemplo aqui. Quer ver uma coisa curiosa? Vocês lembram do vestibular recentemente, Darwin, seleção natural. Seleção natural diz o quê? Algumas criaturas conseguem se reproduzir mais rápido, e se elas se reproduzem mais rápido, elas, né, dominam a cena. É assim que funciona. Né? Você tem lá um DNA que te permite reproduzir mais rápido, teu DNA vai triunfar, certo? Numa plataforma como essa, o algoritmo está prestando atenção em quê? Na verdade, o que esses caras querem? Esses caras querem que você nunca saia da plataforma, certo? Querem que você fique ali, então querem que você gere page view, é isso que eles querem, porque aí tem propaganda. Eles querem que você poste cada vez mais, para eles terem dados. Então, só que nem tudo que a gente posta funciona do mesmo jeito. Por exemplo, eu sou um chato de galocha, eu só posto coisa cabeça. Quando eu posto uma coisa cabeça, o que acontece? Isso exige reflexão, você precisa parar para pensar. Tudo que eu posto é lento. Agora, se eu posto algum vídeo engraçado ou alguma coisa de ódio, a reação é instantânea, porque é sensacional. Aí o algoritmo fala, cara, essa coisa está gerando muita interação, eu vou priorizar. Aí no que o algoritmo prioriza aquilo que tem muita interação, ele prioriza o quê? O que é sensacional. Agora, o que exige reflexão, esquece.
Então a gente entra num mundo que, por causa de um algoritmo, é cada vez mais difícil você fazer as pessoas pensarem. Porque se você propuser lá a cura do câncer, da calvície, da impotência, sei lá do que, do chulé, tanto faz, e for um texto longo, esquece. Não vai rolar. Por quê? Por causa de um algoritmo. Vejam que coisa interessante. E aí eu venho para uma questão que acho que é para mim uma das questões-chave hoje, que é a seguinte: da onde que vem esse erro? Ele é burro? Não, não é burro. Né? O que faltou ali? Então eu vou colocar, eu estava ouvindo outro dia um podcast e os caras estavam falando sobre esse tema. Vocês já viram esse tema? Renda básica universal? Na verdade até tem a ver com o Mark Zuckerberg. O que acontece? Esses caras, vou voltar mais no tempo ainda, tá? Quando a gente começou a internet, quando eu entrei na internet, a gente tinha um sonho meio inocente de que ia ser revolucionário, ia ter oportunidade para todo mundo, a gente chamava de exuberância, ia ser um tempo exuberante, né? De muita diversidade e tal. Passam 20 anos, o que a gente tem? Uma Amazon, um Facebook, um Google, fudeu, não tem exuberância nenhuma. Se você quiser começar um negócio do zero, teu sonho é ser comprado pelo Google, porque você não vai derrubar o Google, é o que vai acontecer. Então, pô, não deu certo essa história. A história toda de exuberância não deu certo. E o que acontece hoje é uma concentração brutal de riqueza. Vocês estão indo para um mundo onde a riqueza é muito mais concentrada. Você morava em São Francisco, pô, você tinha um apartamentinho com aluguel baratinho. Dançou, cara, você vai morar no carro. Porque, como só tem gente ganhando muito dinheiro em São Francisco, no Facebook, o aluguel vai subir e você não vai conseguir pagar, porque você é um professor. Você é um professor, você vai dormir no carro. Então a concentração de renda está aumentando pra caramba, certo? Aí o que acontece? Esses caras que estão ganhando muito falam: a gente tem uma sugestão, porque a automação vai gerar desemprego, o robô vai gerar desemprego, né? Ninguém vai ter nada para fazer o dia inteiro a não ser ficar no Facebook. Então vamos fazer um negócio? A gente dá dinheiro grátis para todo mundo. E tem vários países fazendo esse experimento. A Finlândia está com um experimento que vai durar 2 anos. Eles pegaram 5.000 pessoas aleatoriamente, o cara vai ganhar um troco lá, fala: você não precisa se preocupar com grana. Para quê? Para ver o que vai acontecer. Vários experimentos assim, tá? E tem defensores, eu assisti esse debate, o debate foi encarniçado, eu não tenho outra palavra para isso, não sei, encarniçado, porque tem questões ideológicas pesadas, né? E aí, parece para vocês uma boa ideia todo mundo não se preocupar mais com dinheiro? Desencana de dinheiro? Bom? Não? Justo? Não justo? Não sei. E aí uma das entrevistadas, ela veio com a seguinte coisa, uma senhorinha já. Ela falou: não, eu acho que essa renda universal é boa porque é o seguinte: o dinheiro faz com que a gente haja de uma maneira egoísta. Porque quando tem dinheiro na parada, você vai querer ganhar mais do que o outro, você vai querer mostrar o que você tem, você vai ser ganancioso, você vai mentir. Então, cara, o dinheiro faz com que a gente se comporte mal. Então, se a gente tirar o dinheiro da equação, a gente pode permitir que as pessoas sejam boas. Faz sentido? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Quem disse que a culpa é do dinheiro? E se a culpa não for de dinheiro? E se a gente for um bicho ruim? Ruim e bom. A gente não é um bicho ruim e bom. E se isso for parte da nossa natureza humana? E se, né, você pode trocar, falar: a culpa é do capitalismo, tira o capitalismo. Cara, as pessoas não ficam automaticamente legais. Então você vê, tem gente propondo experimentos que na verdade são complicados porque partem de uma visão bizarra, para dizer o mínimo, da natureza humana. Então, por exemplo, quando o Mark acha que todo mundo é igual, ele está partindo de um princípio errado. Tá? Quando ele fala: não, vamos fazer... Não sei se vocês lembram no começo, eles tinham um lema que era break things fast, quebre as coisas rápido. Quem lembra disso? Break things fast. Cara, isso você pode quebrar coisa na casa da sua mãe, na casa da sogra, por isso que a casa da sogra chama casa da sogra, porque você pode quebrar as coisas lá. Agora, quando você está lidando com 2 bilhões de pessoas, você não pode break things fast. Qualquer besteira que você faça tem impacto, né? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui e eu não vou trazer para vocês, porque não existe nenhuma resposta pronta. Não é que existe alguma ideologia ou algum pensamento fundamental, ou algum livro sagrado que vai dar: olha, é nisso que vocês têm que se basear. Não. Parte da nossa condição humana é justamente essa. Não tem resposta certa.
né? Cada um tem que assumir riscos e responsabilidades, mas não tem resposta certa, né? Tem resposta mais errada e menos errada, mas certa não necessariamente tem. A questão é a seguinte, vamos imaginar que todo mundo aqui deve sonhar com empreender e ser um empreendedor e tal, e quando eu fui para a Singularidade, o que eu queria para a Singularity? Impactar 1 bilhão de pessoas. Isso quer dizer o quê? Mudar o mundo. Todo mundo quer mudar o mundo. Você fala, quem quer mudar o mundo? Todo mundo vai ficar feliz, né? Vai se abraçar, as mina pira e tal. Aí eu falo, tá, mudar o mundo para quê? Para melhor. Então, defina melhor. E essa história do defina melhor é uma história muito antiga. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Acho que mais para frente vai aparecer. Então, vou fazer uma pausa no defina melhor, tá bom? Eu estava nessa história de critérios e de valores e de ética. Eu estava outro dia falando com um cara que tem uma carreira brilhante no empreendedorismo, brilhante, nem vou citar nomes aqui. E ele estava com uma posição bastante privilegiada no ecossistema de empreendimento da cidade, certo? E eu falei, porra, acabei de fazer um projeto na Colômbia. Eu falei, porra, Colômbia, Pablo Escobar. Você sabe o que é Pablo Escobar? Todo mundo sabe. Esse daria um excelente COO de startup, um chefe de operações. Eu fiz assim, ó, aquela que você para e fala, não, ele não daria nada. Esse cara é um criminoso, é um truculento, é um monstro, é um sociopata. Como é que você pode imaginar que um sociopata seja desejável sobre qualquer critério? Por quê? Para passar em cima de todo mundo, para matar o concorrente, jogar o cara num poço de jacaré. Se você acha que um cara do universo de startup acha que o Pablo Escobar é justificável sobre qualquer critério, a gente tem alguma coisa errada aí. Porque o que vai acontecer, e eu posso dizer isso, qualquer mercado que você entre, a partir de um certo nível, o jogo muda pra caramba. As regras mudam pra caramba. A questão é se você topa jogar esse jogo ou não. Eu sou super café com leite, eu não topo. Então eu sempre paro um pouco antes, tá? Então, só para contar, tá aqui a história do Pablo Escobar. Olha, esse, para quem não lembra, esse era o Pablo Escobar, tá? E curiosamente, o irmão do Pablo Escobar acabou de lançar uma criptomoeda. Hello, né? Criptomoeda já é uma coisa assim, você fala, legal ou não é legal? Aí você descobre que o irmão de um traficante fez, né? Aí você fala, isso não é tão legal assim. E aí uma outra história curiosa, que também levanta aqui, olha aí, ó, os caras estão usando blockchain, o sistema de Bitcoin, para usar em pornografia infantil. Então eu vou fazer aqui um comentário, também uma anedota real, que tem a ver com essas questões que eu estou levantando. Uma vez duas anedotas. Eu estava num desses projetos com o pessoal da Exponencial e tal, e a gente estava no México, e um dos rapazes que estava envolvido, cara, um gênio, um puta gênio, um moleque genial, super generoso, bacana, super legal, cara. E ele estava envolvido na Ethereum, que é uma dessas alternativas, né? E aí eu falei, Belo, na boa, você não se preocupa, né, que isso esteja sendo usado de uma maneira bizarra, tipo dark web, né, sei lá o quê, narcotráfico, pornografia? Ele falou, cara, eu faço a tecnologia. Aí você fala, ok, você lava as mãos. Eu faço a tecnologia, eu não quero pensar nisso. Eu falei, tá bom, santa, né? Subiu no salto alto. E aí, num outro episódio, um cara que eu trabalhava, que eu também gostava, muito mais novo do que eu, aliás, todo mundo é muito mais novo do que eu, não sei o que está acontecendo, muito mais novo do que eu, bacaninha, cabelo engraçado e tal. Eu falei, pô, e aí, como é que você tá? Tá lá na agência? Não, saí. Eu falei, pô, mas como é que você está se virando? O mercado tá uma porcaria, o mercado tá muito ruim. E aí ele falou, não, eu ganho um troco com uma app. Eu falei, opa, alguém está ganhando um troco com uma app? Do que é a sua app? Ele falou, não, a app eu vou te explicar, é assim, você instala a app no celular do seu namorado, e aí tudo que ele fizer você vê. Se ele mandou mensagem, se ele recebeu vídeo, onde ele está. Eu falei, uau, pera, mas como é que você ganha? Não, essa é a versão free, né? Mas a versão que a pessoa paga, o aplicativo é invisível. Já logo vai ter um monte de gente procurando aqui, eu não vou dizer o nome, tá bom? Aí eu perguntei assim, cara, como que você dorme de noite? Isso é pior do que a NSA, é pior do que a CIA, é pior do que o Putin, é pior do que o Erdogan. Como é que você fez um troço desse? Você ficou louco? Ele falou, cara, eu só fiz a tecnologia. O cara ele usa como ele quiser. É como o cara que faz o rifle, né? Eu só faço um rifle e vendo por $500, se o cara mata a criancinha, whatever, eu vendi meu rifle. Então,
Tem uma resposta simples para isso? Não, é uma escolha de cada um. Ainda mais porque tem cada vez mais dinheiro nessas histórias. Mas eu acho, e eu volto lá para o nosso amigo da Microsoft, e até para o caso do Zuckerberg, eu acho que as coisas estão mudando. Porque a gente está começando a ficar cada vez mais patente, mesmo na opinião pública, o impacto das coisas. Para vocês terem uma ideia, recentemente saiu um artigo interessante que o tema de Big Data, que Big Data até pouco tempo atrás era a coisa mais sexy do mundo. Todo mundo, a Bíblia entrou, Big Data, Big Data, Big Data. Ninguém mais fala em Big Data, porque ficou tipo assim sujinho. Entendeu? É engraçado, as coisas de uma hora para outra é sujinho, você não põe mais a mão, né? Se você põe, você lava depois e tal. Eu acho que as coisas estão mudando, eu acho que tem que mudar. Eu acho que a geração de vocês, eu acho que é uma geração que quer uma coisa diferente. Está olhando em volta e fala, puta, isso não é legal, eu não necessariamente quero ter o carro do ano, eu não necessariamente quero ter não sei o que lá, eu quero ter uma vida, eu quero pensar no equilíbrio vida-trabalho. Todo mundo aqui tem um sonho um pouquinho menos cretino do que a minha geração teve. Né? Ninguém quer se matar de trabalhar e depois se aposenta quando cheio de dinheiro, e daí, o que você fez com isso? Né? Todo mundo aqui tem uma pegada diferente, mas a questão é, aonde que a gente vai buscar valores para definir o que é melhor e o que não é melhor? Tá? E aí vem uma questão, eu, por exemplo, enfim, não é que acabou a palestra, não acabou, tenho mais um pouquinho para falar. A questão é a seguinte, eu estava lendo uma vez um livro muito interessante, que chamava Como fazer a coisa certa no momento certo. Não é autoajuda, na verdade era um livro sobre Aristóteles. E aí Aristóteles era um filósofo grego e o Aristóteles... Não vamos achar que filosofia grega era a melhor coisa do mundo, tá? Porque naquela época os caras não estavam nem aí com escravidão, tinha escravidão, eles não davam bola, mulher não valia nada, né? Bom, então tudo bem, mas algumas coisas foram legais. E aí uma das coisas legais que o Aristóteles coloca é o seguinte, é a noção de teles. Telescópio, telefone, tele é o que está lá na frente, é o fim. Que é a questão do o que você quer com isso, na verdade. E aí o livro conta uma história que eu achei muito legal, que é assim, um hospital, UTI, espero que vocês não conheçam, só da televisão, porque não queiram conhecer, é muito ruim. Aí tinha um cara lá que era o cara que limpava os quartos, faxineiro. Aí tinha um moleque lá terminal, todo estourado, o moleque estava todo zoado, a família estava desesperada, aí ele foi lá, limpou o quarto do cara, saiu, aí ele encontrou o pai do cara. O pai do cara estava transtornado, falou, pô, você não limpou o quarto do meu filho, você não limpou, você é um incompetente, você... O que o cara fez? Ele falou, eu limpei, tem mais coisa que fazer. O cara falou, o senhor tem razão, ele voltou e limpou o quarto de novo. Não precisava ter feito isso. E alguém perguntou para esse cara, por que você limpou de novo? O cara estava errado. Ele falou, não, porque eu não estou aqui para limpar o quarto. Eu estou aqui para prover condições dignas para pessoas que estão num momento muito difícil. Então, na verdade, ele não pensou na sua tarefa, ele pensou no objetivo final dessa história toda. Para que tem um hospital? Para que as pessoas voltem a ter uma vida digna. Então, desde o ascensorista, o faxineiro, o médico, a enfermeira, deveria ter isso na cabeça. Eu estou aqui batucando no teclado, mas, cara, eu estou aqui... Quem está aqui não está aqui para botar silicone, fazer cirurgia, botox, não. Quem está aqui porque está numa situação ruim, eu tenho que ajudar. E ele resgata uma noção muito interessante, que é essa noção de... Hoje em dia a gente chama de propósito. Né? Que diabo que você está fazendo aqui? Né? O que diabo... por que vocês estão aqui? Por que seus professores estão aqui? Tem que ter um propósito. Se você perder isso de vista... você perde muito do sentido do que você está fazendo. E, na verdade, essa história de propósito até ajuda, na verdade, a você desenhar processos, produtos muito melhores. Eu comentei no começo que eu trabalho numa empresa que faz uma solução para empresas, é B2B, que a gente chama, né? Business to business, negócio para negócio. É uma plataforma de automação de processos. Não é o tema mais sexy do mundo, porque é uma coisa, não é para o consumidor final. Mas uma das pegadas lá, que é assim, o criador da história, ele percebeu o seguinte, as ferramentas disso para automação, elas eram técnicas. Você precisava aprender uma coisa chamada BPMN, acho, que é uma disciplina de mapeamento de processos, e aí você tinha sistemas de gerenciamento de processos de negócio. Eu acho chato, porque eu não sou de dados exatos, mas assim, era um horror. Então, se eu botava um sistema desse, você tinha que chamar um especialista, caro pra caramba, para mapear essa zona e fazer funcionar. Mudou, chama o pentelho.
Ele falou, meu, isso não está certo, eu quero fazer, e agora entra a questão do tele, eu quero empoderar as pessoas, eu quero que o cidadão comum seja capaz de fazer isso sozinho. Então ele criou uma plataforma, isso que eu acho que é interessante, uma plataforma que tinha uma visão, eu quero que um cara comum, você faz um treinamento lá de um dia, você sai fazendo, que é o que aconteceu, por exemplo, com o WordPress. No meu tempo a gente programava site na unha. Se todo mundo precisasse programar site na unha, cara, você não tinha 1% do que você tem hoje. Aí você cria um WordPress ou qualquer outra coisa dessas, o Wix, eu sei que todo mundo vai torcer o nariz, mas, cara, você democratiza, você empodera as pessoas. Quer ver uma coisa que empodera, além da conta? WhatsApp. Quer alguma coisa, uma coisa que empodere mais do que o WhatsApp, cara? É insano. Você cria os seus próprios grupos, você distribui as coisas, tem negócio rodando em cima do WhatsApp, cara, é muito fácil. A minha sogra usa. Eu não vou contar que na primeira vez que a gente instalou para ela, ela quase fez uma videochamada do banho, mas por sorte eu interrompi a tempo, né? Sogra mandando nude, mas assim, empoderou minha sogra, agora pelo menos ela já sabe mandar emojis também. Então, voltando para a questão dos valores, ele falou o seguinte, tudo que eu faço tem que ter 3 princípios. Primeiro, liberdade. Eu não posso aprisionar meu usuário final. Então os dados são dele, ele quer, a base de dados é dele, ele quer pegar isso, botar em outra, faz, ele quer conectar, ele é livre, eu não quero prender. A segunda coisa era a agilidade. Eu quero que as pessoas consigam resolver coisas rápidas. A terceira coisa era robustez. Essa coisa tem que ser segura. Eu não vou fazer um negócio com barbante, né? Parece bobagem, cara, mas isso é tão poderoso que outro dia um colega nosso, ele resolveu fazer um material de capacitação super bonito, super bacana. Eu olhei e eu pensei, eu acho que isso vai contra os princípios originais. Porque ele fez um material bacana que era um PowerPoint interativo com vídeos. Um CD-ROM disfarçado. Não sei se alguém lembra o que é CD-ROM. Eu falei, porra, cara, eu falei, desculpa, como é que o cara vai fazer com isso daqui? Ah, ele vai ter que baixar o PowerPoint para usar. Baixar. E quando a gente tiver um vídeo novo, a gente vai ter que publicar outro, o cara vai ter que baixar de novo. Eu falei, meu, para. Eu não falei porque, né, eu sou colega, não é subordinado. Mas eu fiquei pensando, isso vai contra. Porque você não está dando liberdade, você não está dando agilidade, isso não é robusto. Né? A gente deveria fazer o quê? Uma solução web, cara. A graça da web é justamente essa. Você troca o link, troca o conteúdo, mudou, o cara clica, o cara vê. Então, só para a gente perceber como ter claro na cabeça essa questão do fim é importante. Quando eu trabalhava com os caras da singularidade, vamos ver quanto tempo a gente tem aqui, uma das etapas mais importantes da consultoria, a consultoria tinha um monte de coisa de louco, tá? Coisa que não vem ao caso. Mas a etapa mais importante era uma coisa chamada MTP, que era Massive Transformative, Proposta Transformadora Massiva, que em outras palavras era assim, que katsu que você está fazendo? Então você tem uma ideia, o que faz você sair da cama de manhã na sua empresa? Então, por exemplo, o do Google é organizar a informação do mundo. É isso. Esse é o MTP do Google, a proposta de transformação massiva. Qual é a do não sei quem? É facilitar a vida das pessoas. Qual é tornar a vida das pessoas mais leve. Está tudo meio dentro dessa história de teles. Se você tem clareza do que você realmente quer e no que isso se baseia. Né? E aí eu vou só dar uma história curiosa para vocês, que é o seguinte. Vamos ver se eu consigo andar aqui. Alô? Isso daqui é engraçado. A minha mulher gosta muito de viajar. E ela organiza tudo, tal. Eu só vou tirando foto. Eu nem sei onde eu estou indo, eu só vou tirando foto. E aqui, Atenas, onde nasceu a filosofia grega, certo? Certo. Tem uma parte da Atenas que era a Acrópole, que é onde o pessoal ficava ali conversando e tal. Os caras pegaram uma grana de gringo e restauraram o que eles chamam de estoa. Esse corredor aqui é onde os caras ficavam conversando, trocando ideia e tal. Daí que vem a palavra estoico. Estoico, que é uma linha de filosofia grega, vem da palavra estoa. Então, isso é uma estoa na Acrópole de Atenas. E nessa estoa da Acrópole de Atenas, tinha um cara com o qual eu me identifico, porque ele era feinho, né? Feinho e velho. Então, que era o seguinte, essa pedra... Ah, não, volta. Essa pedra aí no chão, volta lá, volta. Cadê a pedra no chão? Tadã. Essa pedra no chão aí é o seguinte, esse era o lugar onde Sócrates costumava ficar. Pô, você está andando ali no meio do gramado, das plantas, porque está tudo meu, não tem mais nada, é só ruína. Aí você fala, cara, Sócrates andou aqui. Né? E Sócrates, por que eu estou lembrando de Sócrates? Porque o que ele falou é uma verdade absoluta?
Não, pelo contrário. E eu vou dar um contexto para o que está acontecendo hoje com tecnologia. Um pouquinho antes do Sócrates, quem mandava em Atenas eram famílias ricas, tá? Tiranos. Eram uma aristocracia, né? Eram tiranos. Derrubaram esses caras e falaram, meu, chega de rei, isso é uma bananada, agora é nós na fita, nós que manda, democracia, certo? Democracia total, todo mundo, até a página 3, porque mulher não entrava, escravo, mas tudo bem, democracia. Aí vem a seguinte história, ó, hoje você é prefeito, daqui a 15 dias você é prefeito, dali a 13 dias você vai ser não sei quem, cada um podia assumir qualquer cargo. Aí o Sócrates falou, peraí, tanto só, você vai ser prefeito? Vou. Para que você quer ser prefeito? Para fazer o bem. Defina bem. O que é bom para você? E aí ele ficava sabatinando as pessoas. Claro, porque pô, o cara vai assumir o poder. Como é que é? É que nem agora a eleição, próxima eleição, né? O que o cara quer, né? Partido Novo. O que quer o Partido Novo? Ninguém sabe. Aí, o que você vai fazer lá? E aí ele criou uma coisa que é fundamental, que é um dos nascimento prático da filosofia, que é perguntar. Perguntar, porque antes disso, as coisas eram verdadeiras dependendo de quem falava. Eu sou o rei, e se eu falei que o sol é meu pai, e que o sol nasce porque eu quero, se vocês pararem de pagar imposto, que nem no Egito, né? Se vocês me sacanearem, o sol não vai nascer mais, o Nilo não vai encher. Quem falou? Agora, se você falar alguma coisa, esquece, você não é ninguém. Então, na Grécia começa essa história em que alguma coisa é verdadeira em si. Não depende de quem fala. Se você conseguir defender racionalmente, ela é verdadeira, certo? É uma coisa que para a gente é tão natural, não era. Aí o que acontece? Sócrates veio com essa história de questionar. Então vamos imaginar, você tem uma ideia, renda básica universal, você fala, por que isso vai melhorar o mundo? Eu falo, por quê? Não, porque o dinheiro é a raiz de todos os problemas. Por quê? Porque, cara, aí nesse exercício, você pode perceber, ups, pensando bem, eu posso estar errado. Né? Eu posso estar, isso aqui pode virar uma questão de fé, ideologia, sei lá, eu posso estar errado. Né? Sócrates encheu tanto o saco, vocês sabem como é que acabou Sócrates ou não? Mandaram o cara se matar. Ele foi condenado à morte, você está tumultuando, você é um chato, você está corrompendo a juventude, né? Quem manda você ser velho e feio chato, você está corrompendo a juventude, e o cara teve que tomar veneno e morrer. Tá? E a história da democracia também não durou tanto tempo. Mas o que acontece? Eu acho que está na hora, a gente tem essa bagagem de exatas, de, ó, está aqui a fórmula disso, essa é a fórmula. Você já parou para pensar por que a fórmula do escoamento linear e mecânica dos fluidos é aquela? Não, alguém te deu a porra da fórmula, você vai aplicar uma fórmula desse tamanho. Ou porque a equação de Schrödinger da física quântica tem... Você vai aplicar o raio da fórmula. Em exatas funciona. Mas vocês estão lidando com pessoas. Aliás, isso é uma coisa engraçada, né? Uma das birras que eu tinha com o pessoal da Singularity, dessa coisa exponencial, que eles falam tecnologias exponenciais. E meu ponto é, nenhuma tecnologia é exponencial. Ela só é exponencial se as pessoas adotam, porque as pessoas são exponenciais. Se ninguém adota, eu posso criar um melhor produto. Ah, isso é um produto exponencial. Se ninguém adota, bicho, já era. Né? Se de repente o Facebook é exponencial, os jovens não estão usando mais. Daqui a pouco começa a deixar de ser. Então, uma coisa que sempre me incomodou é uma coisa de achar que tecnologia por si só é a salvação. Que isso para mim é uma coisa messiânica. Messiânica é aquela coisa que você acha que vai chegar um Messias e vai salvar todo mundo. Quando você pega o pessoal futurista, é o pessoal que eu acho que é messiânico. Eles acham que a tecnologia vai resolver tudo. Vai? Não sei. Está aí o Trump para mostrar. Tecnologia para caramba, os caras elegem o Trump, que é a coisa mais inacreditável possível. Putin, a China tem uma tecnologia insana. Alguém quer morar na China? Que tem 400 milhões de câmeras, em que você não tem liberdade, em que você não tem... Os caras têm uma tecnologia de... Imagina o seguinte, um dos maiores players mundiais de inteligência artificial, esse é o objetivo, o governo chinês disse, em 2030, nós queremos ser os líderes mundiais em inteligência artificial. Uau! Para quê? Vocês imaginam para que um governo comunista, centralizador, censura, que é uma ditadura, vai usar isso? Tecnologicamente pode ser legal. Mas alguém quer? Cara, você não tem liberdade, você não tem controle. Vocês viram a história do score social? Parece Black Mirror. Vocês viram Black Mirror? A China está fazendo o seguinte, tudo que você faz é monitorado. O que você publica, com quem você anda, com quem você namora, o que você compra, é tudo monitorado, e o governo vai fazendo uma nota. Se a sua nota for muito baixa,
Você não toma avião, você não pega o trem, você não vai para o hospital. Então as pessoas começam a ser avaliadas o tempo inteiro pelo comportamento. A coisa é tão surreal, não estou brincando, isso é verdade, parece piada, mas não estou. Os caras fizeram uns anúncios na China agora eles estão fazendo um banco governamental de esperma, um banco de sêmen. Só que os doadores têm que ser bons comunistas. O que eles estão achando? Que isso é hereditário? Né? Sei lá. Eu não sei. Mas você fala, eu quero doar. Não, estou vendo aqui que você falou mal do não sei quem. Pronto, esquece. Então você tem tecnologia de ponta, porque na verdade, se a gente pegar hoje, a tecnologia está escapando do controle do que a gente chamaria de Ocidente. Pô, aí na China, Alibaba, os caras estão bombando, o carro autônomo, o Diaba 4 e tal, né? Aliás, uma coisa curiosa, Uber, eu sempre briguei muito com amigos meus por causa do Uber, porque na verdade é lógico que o Uber é legal, o aplicativo é legal, é barato pra caramba, mas é fácil ser barato pra caramba quando os caras têm dinheiro infinito e podem passar por cima de todo mundo. O Uber passa por cima de todo mundo. Não é legal isso. Não é legal. Os caras gastam dinheiro com advogado, eles sacaneiam jornalista. São muito... Parece o Pablo Escobar. O povo do Uber, vocês viram que até o presidentão teve que sair fora porque o cara era um truculento. Tá bom. Vocês viram que o carro do Uber atropelou uma pessoa e matou. Um carro autônomo. Vocês viram essa história? Eles estão testando o carro autônomo. Vocês verem, porque todo mundo fala, não, o Uber é legal porque ele empodera o motorista. Não empodera, porque quando tiver carro autônomo não está empoderando ninguém. Né? Então, para. Né? O negócio dos caras é carro autônomo. O carro autônomo deles, de noite, tinha uma mulher atravessando com uma bicicleta, o carro, matou. Aí, para tudo, para-se. Aí, qual é a culpa? Aí eles descobriram o seguinte, primeira questão, os primeiros modelos que o Uber usava tinham vários sensores. Os sensores são super caros. Aí eles resolveram baratear e colocar menos sensores. Legal. Mas aí descobriram que o problema não foi a história do barateamento. Descobriram que os caras, na pressa de lançar, queimaram etapas. Teste de segurança e tal. Então, tá vendo? De novo, é questão da pressa. Mas descobriram agora que a grande burrada foi de software. Porque o software, quando ele vê uma coisa diferente, ele tem que avaliar. O que eu faço? Continuo ou eu faço alguma coisa a respeito? Paro, desvio... Né? Se você deixar esse ajuste muito sensível, o carro vai ficar toda hora parando, vai ficar toda hora desviando. Para o passageiro, cara, puta saco. Por que esse carro louco está parando a cada 2 minutos? Foi um passarinho. Né? O que você faz? Você baixa a tolerância. Foi isso que aconteceu. O software olhou e falou, acho que não é ninguém. E passou por cima. Eu acho que para mim isso é simbólico, porque é um sinal de que a própria empresa está olhando e falando, eu vou passar por cima. Não vai acontecer nada. Né? Então, só para ter um pouco mais de perspectiva. Só para adiantar um pouquinho, acho que a gente já está mais ou menos no final, não quero gastar muito tempo aqui de vocês. Falando da coisa exponencial. Tem uma coisa interessante que é a seguinte, tudo tem impacto, segundo a lei da termodinâmica, ponto. Tudo que a gente faz tem impacto, não adianta. Se a gente cria ordem aqui, a gente cria desordem. Isso daqui está dizendo que uma ilha de lixo plástico no oceano está crescendo exponencialmente. Eu usei uma coisa que é a seguinte, algumas coisas podem estar crescendo exponencialmente. Processadores, memória, inteligência artificial. O estrago que a gente está fazendo cresce hiper exponencialmente. Então a gente está numa situação hoje, eu queria que vocês levassem isso em conta. Deixa eu ver se eu tenho aqui no slide. Eu tenho, isso é muito legal. Quando eu fui fazer a apresentação ano passado lá na Colômbia, eu fiz a apresentação final. Bonitão aqui. Era em agosto, tá? Em maio, a Terra tinha entrado no vermelho. Tem um índice que faz o seguinte, quanto que a Terra consegue dar de uma maneira sustentável? É isso que eu posso te dar sem entrar no vermelho, tá? A gente tinha entrado no vermelho em maio. Ela tinha entrado aquela vez em agosto. Em agosto, ela tinha entrado no vermelho. A partir de agosto, a gente estava consumindo mais do que a Terra jamais poderia repor. Olha só o impacto da gente, cara. A Terra está entrando no vermelho em agosto. Ano que vem vai ser em junho, no próximo ano vai ser em sei lá quando vai ser. E aqui eu fiz um teste mostrando o meu lifestyle. Tem um teste. Qual é o seu lifestyle? Você anda de carro? Anda. Você tem celular? Tenho. Você viaja de avião? Sim. Quantas vezes e tal? Aí fala, se todo mundo fosse como você, tio, a gente precisaria de 2,9 terras. E olha que eu não como carne vermelha, isso já reduz pra caramba o impacto, porque vaca dá mau trabalho.
Se eu comesse vaca, então ia dar muito mais... Então, se todo mundo, 7 bilhões de Renês, a gente ia precisar de 3 planetas. Então, às vezes a gente pensa, olha, eu quero que todo mundo... Quero que todo mundo o quê, cara? Eles são 7 bilhões de pessoas. Pensa bem no todo mundo, porque quando você... Qualquer coisa vezes 7 bilhões, não tem mais planeta. Essa é a questão. Tá? Então, hoje tem muita moçada fazendo coisas o quê? Pensando em coisa ecológica, em energia limpa, né, em melhorar a vida de quem tem 1 bilhão abaixo. Eu li outro dia uma coisa bacana. Sabe o que o 1 bilhão mais pobre, tem 1 bilhão de pessoas no mundo está realmente na lama. Os caras não têm óculos. Eles não têm acesso a óculos. Uganda tem 40 milhões de pessoas e 40 oftalmos. Isso significa, é um oftalmo para cada 1 milhão de pessoas. Isso significa que tem 1 bilhão de pessoas que não enxerga direito. Se o cara não enxerga direito, ele não aprende. Ele, quando ele dirige, ele atropela. A estimativa é que na Índia 200 mil pessoas morram porque o motorista não enxerga. Quem está pensando nesses caras? Então eu estou trazendo algumas coisas soltas para a gente ver o que é importante nesse mundo, tá? E aí, isso daqui é só... O que é essa florzinha? No último dia que a gente estava em Atenas, a gente tinha que pegar o avião, eu falei, cara, tem um último lugar que eu queria ir. Essas florzinhas aqui são no lugar onde estava a Academia do Aristóteles, está lá. Eles descobriram onde ficava, achei muito legal. E uma última coisa que a gente tem que aprender aqui, que é uma palavra grega chamada eudaimonia. Eudaimonia, isso é muito interessante. Para o grego não existe a palavra felicidade, no grego clássico. Você fala, eu quero ser feliz, happy ou fun. Não tem fun, não tem happy, foda-se happy. Os caras tinham essa história de eudaimonia. O que é eudaimonia? O que diabos é eudaimonia para o grego? E aí um tradutor, ele conseguiu dividir isso em 6 coisas que eu acho muito inspiradoras para mim. Eudaimonia, quer dizer, você está bem? Tipo, você olha para a sua vida e você fala, cara, estou bem. 6 coisas. Autonomia, você acha que você tem autonomia, você pode se desenvolver pessoalmente, você pode se aceitar como você é, isso nem sempre foi assim, você tem um senso de propósito, olha o propósito aqui, você tem domínio do seu ambiente, ou seja, você transita, você faz, você acontece e tal, e você tem relações positivas, relações. E eu vou contar uma história engraçada. Quando eu fui apresentar o projeto na Colômbia, era um projeto de saúde pública. E a minha proposta, eu falei, dane-se Watson, dane-se inteligência artificial, eu quero fazer uma proposta baseada em pessoas, em relacionamento, engajamento, comunidade, mudança de comportamento e tal. E eu era o único latino-americano nessa história, o resto era tudo gringo, canadense, polonês, europeu, diabo. Eu falei, eu vou dar uma trucada aqui. Eu fiz uma pesquisa, tem um pesquisador que se chama Hertz Goff, tem um nome horrível, Hofstede, que ele compara culturas, ele fala o que ele chama de inteligência cultural, eu posso passar esse link para vocês depois. E aí ele fala o seguinte, ele compara culturas, né? Então antes de fazer minha palestra e de mostrar o meu pitch é bonito, né? É uma startup, afinal. Eu falei, olha, do ponto de vista, vamos comparar Estados Unidos com Colômbia, aí tinha um item que era o seguinte, individualismo. Estados Unidos, 93%. Para a cultura americana, 93% individualismo. Colômbia, 14%. Ou seja, não adianta vir com uma proposta de sucesso pessoal individual para um colombiano, porque para ele é importante família, comunidade, pertencimento à cidade. Ele não vai se sentir bem se ele não tiver relações positivas. Então, muito que a gente ouve de americano, a gente lê manual americano, livro americano, TED, o Diabo 4, esses caras não estão nem aí para relações positivas. E nesse sentido a gente parece muito com os colombianos. Então está na hora da gente começar a colocar o que é importante para nós brasileiros, né? O que faz a gente feliz, né? É ser o rei da cocada preta, é ser o Pablo Escobar? Não sei, né? Então só para encerrar, sabe que, voltando para a história da eudaimonia, como é que você traduz a palavra? E uma das expressões, das melhores traduções que eu achei foi... florescer. Florescer. Isso volta justamente para aquilo que o presidente da Microsoft estava falando. Aquilo que você faz, que você propõe como tecnologia, ajuda a florescer ou não? Ajuda a florescer a vida humana ou não? Né?
Meninos, era altamente improvisado aqui, contei um monte de história pessoal, mas era isso que eu tinha para contar para vocês. Espero que tenha valido a pena. Agora eu estou aberto a perguntas de vocês, não sei como é que vocês estão de tempo. Estamos aqui. Estou aqui agora. Isso aqui é meu e-mail pessoal, né, pessoal. Qualquer coisa, Facebook /René de Paula, LinkedIn /René de Paula, Twitter /René de Paula, tudo René de Paula sou eu. Se tiver alguém pelado, não sou eu. Então era isso, folks, era isso que eu tinha para comentar com vocês, espero que tenha valido a pena. Agora sou todo ouvidos. Vamos aproveitar que a gente está aqui, que isso não é uma gravação, não é um TED na internet, né? Ô, René, eu tenho uma Manda. você. Eu sou um cara totalmente ativo no mundo de criptomoedas. Legal. Eu tenho uma empresa de, não é investimento, mas é de tutoria a moeda digital, então a gente dá curso de trade, Tá. só de foco em criptomoedas. Eu tenho outro projeto que é fazer uma casa de câmbio de criptomoedas para você comprar e vender. Legal. E eu quero montar um marketplace de moeda digital. Então, legal. Compre e vende moeda digital. Você citou esses dois slides, as coisas ruins que ela traz, né? De Sim. ela está na Deep Web. Sim. E eu concordo, foi Sim. o surgimento, foi o que Sim. o início dela. Mas eu queria saber de você, assim, uma opinião sua, né? Assim, sobre... Puta, muito legal você trazer esse tema. A minha opinião não é muito melhor que a de vocês, tá? Posso ser um pouco mais velho, mas a sua pode ser muito mais verdadeira. Vou encostar um pouco aqui. Cara, sabe que recentemente, eu até posso compartilhar com você esse link, um artigo muito bacana que o cara fala assim, por que criptomoeda não é legal? E ele fala o seguinte, toda vez que alguém fala de criptomoeda, ele imagina um cenário onde a casa caiu, tipo Iraque, o mundo acabou, Argentina, que é toda uma confusão, tal. Então a criptomoeda, ela resolve o problema de lugares onde não existe confiança. Você não confia no governo, você não confia. Então a criptomoeda, em princípio, é um sistema em que a tua confiança é no sistema, eu não preciso confiar em você, eu confio no sistema. Né? Então ela é uma solução legal para lugares que não têm confiança. Aí ele faz um contraponto que eu achei bárbaro, ele falou, não, para. A gente não tem que pensar em como fazer quando não existe mais confiança. A gente tem que restaurar a confiança. Como é que a gente restaura a confiança na sociedade? Como é que a gente restaura as instituições? Então ele fez uma colocação que eu achei legal, né? Porque parte do pressuposto das criptomoedas é isso, você confia na tecnologia para não precisar confiar nas pessoas. O que mostra que normalmente gente da área técnica não gosta de pessoas mesmo, então é isso que acontece, a gente não tem saco, acho que os outros dão dor de cabeça, é chato e tal. Né, o usuário está sempre errado, eu lido com isso faz tempo. Mas assim, o que eu penso é, para mim tem duas coisas, eu não gosto de especular, eu não sou especulador. Né? Então, para mim eu acho que muito rapidamente criptomoeda virou, ela tinha um sonho bastante libertário no começo, nessa coisa de, vamos independer dos bancos, tal, etc e tal. Muito rapidamente ela virou especulação, como se fosse qualquer outra coisa, isso me chateia um pouco. Segundo, eu ainda continuo achando que hoje o que o mundo precisa mais é que a gente crie instituições confiáveis, ao invés de a gente usar... Mas essa é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que blockchain tem um potencial revolucionário, pode ser usado de várias maneiras. De qualquer maneira, os bancos também estão criando as próprias plataformas, né, de blockchain, etc. e tal. Então, eu acho que tem uma distância muito grande entre o sonho, que é o sonho desse rapaz do Ethereum, que eu te falei, do Joel. Ele tinha um sonho, ele é um cara super idealista, mas ele é tão idealista que ele fecha os olhos para o resto. Então, eu não sou empreendedor, eu não sou especulador, eu não gosto de especular. Então, o meu problema é esse. Eu acho que eu não sei se vai continuar existindo, mas a expectativa de que isso vá mudar o mundo, eu acho muito pouco provável. Eu acho isso, não sei, é como eu vejo. Mas, de novo, eu nunca acertei nada, tá? A primeira vez que eu vi o YouTube na vida, alguém me mostrou, estava no Yahoo. O cara falou, mas que porcaria, quem vai querer ver vídeo de gatinho, né? Bom, então, ou seja, eu não acerto nada. Né? Você perguntou alguma coisa? Valeu, querido, obrigado, boa pergunta. Eu acho que assim, você toca no ponto do que significa humanidade dentro do contexto que é dominado pelas outras ciências. Sim. Mas na verdade as humanidades é que mandam, né? Que é uma má humanidade que está sendo usada. Eu não vou perdoar o Zuckerberg, porque se você pegar desde o início, ele trabalha com o mais baixo da psicologia. Isso mesmo. Que ao invés de emancipar as pessoas, ele está hackeando você. Elas em animais. Isso aí, está hackeando você na parte mais baixa, abaixo da cintura, né, basicamente. Exatamente. E aí eu acho que a grande questão é para quem viveu uma outra história
em que você tinha uma coisa que se contrapunha a tudo que sufocava o ser humano. Ah, ok. E o anarquismo é uma dessas formas. Sim. O grande problema é porque a tecnologia ela nasce dentro do contexto. Uhum. O Castoriadis, por exemplo, ele coloca o seguinte: o que é um televisor? Um televisor só podia ser uma criação de uma sociedade heterônima, ou seja, uma sociedade em que alguém manda em outro. Sim. Porque é um polo transmissor para N receptores. Sim. E, portanto, a internet ela chegou a ser revolucionária à medida que ela propunha de que não havia um polo transmissor. Não tem centro, né? É o círculo sem centro. Né? Isso. Mas a própria história da internet transformou isso em outra coisa. Sim. É inconcebível que uma pessoa seja passiva na internet, mas é o que se materializou. Sim. Em que medida a gente não tem que deslocar o que é reprodução do sistema para aquilo que pode ser produção de coisas novas? Sim. E vamos lá, se a gente propõe moeda, tá? A moeda já foi padrão ouro, sim, já teve o desacordo de Bretton Woods, e passamos para o padrão dólar. Em certa medida, a gente tem que ter bem claro de que estamos pensando em outro padrão de moeda que não é lastreado na sociedade americana, que pode colocar o que quiser, sim, e o mundo inteiro paga a conta. Por outro lado, também é preciso lembrar que assim, ou você salta adiante, e saltar adiante é ser revolucionário, ou você simplesmente conserva a sociedade. Eu entendo. Ou seja, ou se abole o dinheiro, que é uma possibilidade, ou você se mantém girando em falso, girando em falso, girando em falso. Vou colocar em outro plano para todo mundo. Vamos lá, se você pegar Adam Smith, não tem que pegar o Marx. A industrialização é boa, é do caramba. Porque com a industrialização, você vai produzir em massa, e isso vai chegar para todos, e você vai suprir uma deficiência de uma sociedade em que você não tinha coisas. O problema é que Adam Smith não se efetiva. No meio desse percurso, ao invés de ser dado tudo para todos, o que foi feito? Não, eu vou criar a marca e meu produto vai ser distinto, eu como Todd, eu tomo chocolate, né? Eu tenho Apple e não tenho. Sim. E além disso, você trabalha para que só algumas pessoas sejam atendidas. Embora haja supermercado, com outras coisas, etc. O que eu quero dizer? Se havia uma expectativa, a expectativa era que a sociedade industrial se superaria e permitiria os homens uma sociedade que não fosse a da escassez, essa expectativa foi frustrada por quê? Porque quem está em cima quer se manter. Por que eu estou falando isso? A mim soa falso pegar, talvez, quem esteja na Microsoft como se fosse promover uma nova sociedade. Acima de tudo, eles vão manter essa sociedade e vão manter cada um isolado e cada um com um polo receptor. Existe uma outra tecnologia? Existe. E essa tecnologia talvez não esteja aí. Quando se fala em software livre, o movimento já é outro. Eu entendo. Eu estou dividindo uma angústia. Por quê? Porque na ânsia que você está achando que você está revolucionando, você está repetindo e postergando essa sociedade. Posso fazer um comentário então? Isso é uma leitura muito interessante. Quando eu encontro um livro que eu gosto muito, eu compartilho. Então eu criei um blog que chama leiavaleapena.tumblr.com. Eu posso colocar o R, chama Leia Vale a Pena. E um dos livros mais interessantes que eu li é do Steven Pinker, que está lançando um livro agora, que é como é que chama? Pelo Iluminismo, lá, Iluminismo Agora. É um livro que chama Tábula Rasa. E aí ele coloca o seguinte, ele coloca uma coisa que talvez esteja no fundo das suas inquietações, que é um problema que acabou tomando um lado muito ideológico, que é assim, existe ou não uma natureza humana? A gente nasce em branco ou não nasce em branco? Você é quem você é porque pela sociedade, pela cultura, pela opressão, ou existe alguma coisa que seja inata?
né? A natureza humana existe ou não? E essa questão é tão central que se você pega, isso pode virar um debate ideológico pesado, porque grande parte da ideologia, sobretudo marxista, é que você é um fruto da sociedade, que se você mudar a sociedade, como eu falei no começo, se abole o dinheiro, as pessoas são legais. Né? Quando você fala isso, você está pressupondo que as pessoas nascem em branco e você consegue fazer delas o que você bem quiser. Na verdade, o século passado foi cheio de erros nesse sentido. Você pega a União Soviética, uma série de países tentaram criar o novo homem socialista, não conseguiram. Você pega a Rússia de hoje, que são os mesmos caras que foram 100 anos debaixo de uma coisa ideológica dessas, os caras são capitalistas mais truculentos do que todo mundo, né? Bilionários, a China está cheia de bilionários. Então, uma das coisas que acho que pega para mim, e aí eu volto para a questão socrática, é até que ponto a gente conhece, a gente se tem o direito. Essa é a questão. Que direito eu tenho de imaginar o que é melhor para a humanidade? E eu vou te dar a seguinte questão. No começo da internet, meia dúzia só sabia programar HTML. Então a gente programava e o resto consumia. Certo? Certo. Aí o que acontece? Você fala, pô, legal, porque eu vou criar um novo mundo que não é um mundo mais centralizado. É um mundo, né? É um mundo agora completamente anárquico. Vamos chamar de anárquico. E aí quando você percebe, e aí isso é uma coisa que me pega, porque eu trabalhei em televisão, trabalhando aqui agora, cara, trabalhando no SBT, cada coisa. E aí você percebe que na hora que as pessoas têm o poder na mão, e aí? Alguém está usando o celular agora para virar o novo Shakespeare, alguém está usando o celular ou software para fazer alguma coisa. Cara, a gente, aparentemente, a hora que você deixa... Eu nem quero imaginar o que acontece no seu WhatsApp. Né, nos seus grupos do WhatsApp. O WhatsApp, para mim, é o inconsciente coletivo da humanidade, porque as pessoas usam como elas bem entendem, a gente empoderou, e quando a gente olha de que maneira que elas estão usando espontaneamente, é uma surpresa. Então, para mim, é uma surpresa, e eu confesso, uma das minhas frustrações é que eu sei que eu errei, porque eu tinha uma postura iluminista, eu sou cabeção, eu sou o CDF, eu sou o cara que no recreio da escola ficava na biblioteca, eu sou um cuzão, em português bastante claro, sempre fui, um CDF, eu achava que todo mundo queria ser CDF. É só dar as ferramentas, as pessoas não são CDFs porque elas não querem. E aí, não conseguem. E aí, quando essa minha postura um pouco arrogante, elitista, né, quando eu percebo, quando a coisa democratizou, eu fiquei um pouco surpreso, porque eu acho que eu errei. Porque, na verdade, talvez o que eu estou falando por mim mesmo, é uma angústia pessoal, né? O que as pessoas sonham para si não é exatamente o que eu sonhava, cara. Então você vem com essa história de que, olha, então somos todos irmãos, é uma grande humanidade só, essa questão de classes é uma bobagem, a questão nacionalista é uma bobagem. O que você vê? Na primeira ocasião que você permite, volta o nacionalismo, volta o tribalismo, volta a polarização, volta a mentira. Aí você fala, talvez eu não conheça a humanidade tão bem assim. Talvez eu esteja esperando da humanidade, então talvez o sonho anárquico, essa é uma pergunta que eu faço para você, quem disse que o sonho anárquico, ele só não dá certo por culpa dos inimigos? Talvez ele... Eu era um anarquista também, eu coloquei no começo do Facebook, anarquista, porque eu achava legal. Hoje eu penso o seguinte, talvez, quem sou eu para chegar, imagina, quer ver uma questão super complicada? Eu falei de censura, de questão de nudez, de padrões morais. Você tem a questão de direitos humanos universais. Quem gosta de direitos humanos? Legal. Agora chega no Oriente Médio e fala o seguinte, você não vai poder fazer mutilamento vaginal nas meninas de 12 anos, porque isso é brutal. Eu falo, desculpa, pega os seus direitos humanos, eu não quero, a minha sociedade vai ser assim. A Rússia tem outros critérios, a China tem outros critérios. Vão achar que direitos humanos são uma coisa burguesa. Né, que a questão de liberdade é burguesa, que o individualismo é burguês. Então, de novo eu volto para essa questão. Até que ponto a gente pode achar que a gente sabe o que as outras pessoas querem? Talvez a gente não saiba. Eu sei que eu não sei. E na verdade eu abri mão, inclusive, de cagar muita regra, desculpa o português, francês aqui, um pouco por causa disso, porque eu já percebi que se dependesse de mim, não tinha futebol, que eu acho um saco, não tinha cerveja, que eu acho ruim, então eu não posso servir de padrão, cara, não deixem jamais eu dominar o mundo, porque senão vocês estão fritos, porque não vai ter futebol, não vai ter cerveja, não vai ter música alta, né? Então eu percebi que eu não sou parâmetro. E às vezes a gente se deixa seduzir por soluções universais. A ideologia é um pouco disso, quando você pega tanta ideologia de direita,
A direita eu acho que está errada porque ela pressupõe que nós somos indivíduos. Nós somos indivíduos? Cara, até a página 3, cara. Sem os outros a gente não é ninguém. Sem família, sem amor, sem relação. Então o individualismo da direita é zoado, eu acho. Ele gera depressão, ele gera isolamento, ele gera solidão. Né? Quem tem parente idoso aqui sabe disso. Ninguém quer ficar com parente idoso, certo? Quer que o cara morra, de preferência. Agora, por outro lado, o sonho da esquerda também, que é o sonho máximo, o que a gente vê é que ele só funciona na base de muita energia, bicho. Você precisa botar muro, você precisa botar polícia, você precisa botar uma porrada de coisa. Na primeira vacilada que você dá, sai todo mundo correndo. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente começar a repensar, fazer que nem o Sócrates. Tem certeza? Tem certeza, cara? Tem certeza que você tem uma solução universal? É esse livro aqui, esse é o teu livro sagrado? Aí não pode ser Marx, pode ser Adam Smith, pode ser a Bíblia, pode ser o Corão. Tem certeza que um livro só tem a resposta para tudo? Eu, pessoalmente, acho que não. E o risco que eu acho que a gente corre o risco hoje é o seguinte, não só por uma questão de dominação ou de opressão, as plataformas técnicas, elas tendem a se concentrar, ponto. É como, sei lá, planetas que a gravidade junta, elas tendem a se concentrar e ficar mais poderosas. E tendem a ser globais. Se você lança um aplicativo hoje, em princípio ele é global. A questão é, aí você cria coisas globais para um mundo que é complexo. Se tem uma disciplina hoje, agora eu vou dar uma dica, é o que eu estou fazendo agora, tá? Aliás, esse é o destino de todos vocês, vocês vão ter que continuar estudando o resto da vida, lamento informar. Acabou aquela época de acabou a faculdade, agora eu vou só trabalhar. Esquece, não tem. Então, o que eu estou fazendo agora é um curso de complexidade. Você sabe a diferença de complexo e complicado? Tipo assim, um relógio, pega um relógio do vovô, você desmonta, é complicado, certo? Você não vai montar, mas é complicado, mas você consegue montar de novo, você sabe, é uma engrenagem, você faz as contas, é complicado. Engenharia, um servidor, é complicado? É. Agora, um adolescente é complexo. 3 meninas juntas é muito complexo. Né? Então existe uma diferença, eu estou brincando, mas tem a ver com teoria do caos, tem a ver com fuzzy logic. Eu acho que complexidade é um caminho que eu acho mais interessante, porque a complexidade, uma das coisas é o seguinte, não existe uma resposta... Quem já viu aquela história de problema PNP? Quem já viu aquele problema PNP? Alguém já viu? Matemática. Quando você tem um problema, existem problemas que você consegue criar um algoritmo. Eu quero saber a média desses números todos. Cria um algoritmo. Eu quero saber qual é o caminho mais curto de AB. Cria um algoritmo. Então, existem problemas que um algoritmo resolve rápido. São os problemas P, que você consegue programar. Existem problemas que não tem algoritmo que resolva em tempo hábil. Por exemplo, criptografia é um problema NP. Demora tanto tempo para você quebrar a criptografia que esquece, não tem jeito. Alguns problemas ridículos do tipo, eu tenho que entregar 25 pacotes na cidade, endereços diferentes, qual é a melhor rota? Cara, é um problema cabeludo, é um problema NP. Existe um prêmio, se vocês quiserem ganhar esse prêmio, acho que é $100 mil, $1 milhão, para quem conseguir resolver problema NP. Porque tem um monte de problema NP, problema que ninguém resolve. E aí um cara fez uma vez uma colocação que eu achei genial, que ele falou, cara, a vida, talvez, um jogo de xadrez. Aí você fala, qual é a melhor estratégia para o xadrez? Se você vê todas as estratégias possíveis, é o número de estrelas no universo, é uma coisa que nem o jogo de Go. Não tem, como é que você sabe que uma é melhor que a outra? Não tem. Nem que você, essa é a melhor. Eu falei, como é que eu vou comparar? Vou ter que comparar todas. De uma certa maneira, a vida humana é nessa categoria. Como é que você sabe que uma vida humana é mais certa que a outra? Você vai comparar com 7 bilhões de pessoas? Ou que uma ideologia é melhor que a outra? Então, isso mostra que talvez, e aí eu volto para a questão da complexidade, em sistemas sociais, em sistemas biológicos, nunca existe uma resposta final. Existem várias respostas ao mesmo tempo competindo. Por isso que você é mais alto, outro é mais baixo, um é mais gordo, outro é mais magro. São várias coisas ao mesmo tempo rolando, né? Então, voltando para a sua pergunta, eu gostaria de ter hoje a fé que você tem. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais a fé numa solução única que hoje está sendo derrotada. O que eu vejo, pelo contrário, dos dois lados, a direita e a esquerda, a proposição de modelos que eu acho que não servem para todo mundo. Tanto o modelo da direita, o modelo da esquerda, o modelo do Facebook. Eu acho que eles funcionam até a página 3. Né? E aí o que me incomoda é a seguinte coisa.
a gente está fazendo um estrago desgraçado, certo? Aquecimento global, lixo, tal, né? A falta d'água, né? A questão é se vai dar tempo. Se a gente vai conseguir reverter essa coisa a tempo. Eu vim para cá ouvindo um programinha que o cara estava falando o seguinte, vocês viram aquele livro que chama Sapiens? É um best-seller aí, Sapiens, está ouvindo agora no carro. E o cara falou o seguinte, o Homo erectus, que foi um dos nossos ancestrais, durou 2 milhões de anos. Ele falou, a gente não vai durar. Se a gente durar, se o Homo sapiens durar mais 1000, já é um milagre, porque a gente está fazendo tanta desgraça, a gente está fazendo tanta besteira, que talvez a gente não dure. Então o Homo erectus que estava lá caçando, sabe o que ele estava fazendo? Durou 2 milhões de anos, sendo Homo erectus. O Homo sapiens talvez não consiga. Então talvez, isso é uma coisa meio aflitiva, a gente vê o Trump fazendo besteira, fazendo isso, fazendo aquilo. Cara, talvez não dê tempo. Talvez dê, talvez não dê, mas talvez não dê. Né? Talvez logo a gente seja atropelado aí por, sei lá, tempestades, falta d'água. Quantas cidades do mundo já estão com risco de água? Imagina se São Paulo a água acaba agora. A gente correu esse risco uns 2 anos atrás, vocês lembram? E se não tivesse voltado? Quanto tempo dura para o caos se instaurar? Ou se acabar a energia elétrica? Né? Então, sei lá, qualquer coisa. Então, voltando, eu adoraria, e eu tenho uma certa inveja, de ter a sua fé, porque ela te norteia. No meu caso, eu não tenho mais. Eu tenho essa angústia, né, de perceber que o mundo é complexo e que a gente está batendo cabeça porque a gente está impingindo soluções que são meio Excel. Aliás, vou fazer um parênteses aqui, falando em Microsoft. Eu acho que a culpa de todos os problemas é o Excel. Pronto, a gente descobriu que o problema do mundo é o Excel. Eu detesto o Excel, eu não sei mexer naquele negócio. Eu juro que eu acho horrível. Porque assim, o Excel dá uma ilusão de controle. Você acha que está tudo ali. Você pôs tudo no Excel. Só que tem coisas que não entram no Excel, que é o macaco preto. O Excel esquece do macaco preto. A questão é, nós estamos, certamente, todos nós, esquecendo de algum macaco preto. Porque, aliás, tem uma palavra grega que é muito importante aqui. Quando você vê lá a mitologia grega, não existe a noção de pecado. Ah, você está pelado, é pecado. Não tem pecado. Quando você pega toda a mitologia grega, sabe qual é o erro maior? O erro maior é uma palavra que em inglês é muito usada. Em inglês eles usam uma palavra chamada híbris, é uma palavra grega. Híbris, sabe o que é híbris? É quando alguma coisa te sobe a cabeça, você fica cego e você faz besteira. Sabe a história do Ícaro? O Ícaro começou a voar, aí o pai fala, não vai muito alto, vai derreter essa porra, você vai cair. Aí o cara, só e cai. Né? Então, essa é a história da híbris. De uma certa maneira, eu acho que os caras acertaram, porque se tem uma coisa que quebra o joelho da gente, é a porra da híbris. A gente se empolga, a gente acha que tem mais razão do que todo mundo, né? A gente fecha o olho para o macaco preto, né? Essa questão da gente se empolgar demais e perder um pouco a calma, respira, vamos ouvir mais. Né? Eu acho que para mim, eu devia ter colocado a história da híbris aqui porque eu acho que é importante. Eu mesmo me pego nessa história da híbris direto, porque eu me empolgo muito com as bobagens que eu falo. Era isso, me empolguei, desculpa. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Fala, mestre. Só pegando mesmo o gancho do que o professor falou a respeito da civilização estar andando em círculo, eu faço minhas palavras dele, né, porque na verdade eu acredito também que a gente está andando em círculo, mas eu acredito também que a civilização foi condicionada, foi moldada de tal forma em que vai chegar uma hora a gente não vai estar mais nesse círculo. Ela vai pegar uma reta onde a gente não vai ter, vamos supor, daqui 50 anos, daqui 100 anos, a gente não vai ter uma civilização mais que sabe o que foi democracia, ou o que foi não ter um cara corrupto. A gente vai estar num lugar onde a gente vai achar que roubar é a coisa normal. Por quê? Por quê? Justamente porque pelo que você falou, porque a gente não sabe realmente o que os outros querem. E na verdade as pessoas que estão lá em cima, elas tendem a querer ficar lá em cima. Posso ser franco? Eu acho que na verdade, eu vou voltar, eu fiz USP, eu sei como é que é a história toda. Eu acho que a gente tem uma coisa muito imbuída, que é a história, tudo começa para mim com um cara chamado Rousseau. Rousseau foi um cara na Revolução Francesa que ele veio com a história do bom selvagem. A história é a seguinte, a gente nasce legal e a sociedade corrompe. Então, existe um estado de natureza, que é um estado bom. Não existe estado da natureza, essa que é a questão. Não tem nenhuma evidência. O cara não foi na Amazônia para ver, ele não foi para a África para ver, ele estava sentado no sofá na França e imaginou. E essa ideia do Rousseau, que inclusive não tem respaldo genético, quando você pega um livro, que o livro que eu ia comentar, que se chama Tábula Rasa, ele mostra que geneticamente não existe, ninguém nasce em branco, que todo mundo nasce já com algumas predisposições.
Competição, inveja, cara, nasce no sangue. Não tem como. Cachorro tem isso, macaco tem isso, porque a gente não vai ter. Então, a ciência comprova que existem sim algumas coisas que talvez a gente possa chamar de natureza humana e que complica o jogo. Porque um cara chamado Edmund Wilson, que é um cara especializado em formigas. Formiga faz milagre, né? Formiga faz formigueiro, diabo a quatro. Ele falou, olha, Marx, ele acertou, a teoria estava certa, só que ele errou a espécie. Ele errou, se a gente fosse formiga, estava certo. Para formiga, Marx funciona. Porque as formigas nascem absolutamente iguais. Né? Agora, a gente é um bicho diferente. Então, eu acho que por isso que eu volto para essa questão, você vai para os fundamentos, né? Você vai lá para a linguagem de base, né? Lá para o fundo. E se a gente estiver baseado na questão errada? E se a gente estiver, como na história da renda universal, e se a gente estiver pensando que a porra da culpa é do dinheiro? E se não for? O século passado teve N experimentos. A fundação de Israel, eu não sei se alguém tem familiaridade aqui, ela foi muito orientada pela questão, vamos criar uma sociedade ideal, equalitária, onde não existe propriedade, onde todo mundo trabalha no negócio comum. Eram os kibbutz, certo? Certo. Todo mundo tinha que usar a mesma roupa, as crianças eram separadas das mães, eram cuidadas numa creche. Aí o que acontece? De madrugada, as mães iam cuidar dos filhos. Cara, você é uma mamífera, desculpa, é o que mamíferos fazem. Aí o que acontece? O cara pegava o macacão dele, ele fazia uma marquinha para identificar no dia seguinte. Então, muito rapidamente, o sonho equalitário, ele desmorona. E não é porque as pessoas... Cara, a União Soviética teve 100 anos para fazer isso. Não conseguiu. A Coreia do Norte estava fazendo que nem ela louca, a hora que ela abrir, vai todo mundo ouvir aquele K-pop horroroso, que eu nunca vi uma coisa mais feia no mundo, mas os caras vão ouvir. Então, o difícil da gente acreditar que existe alguma coisa assim universal é que tudo isso acaba em totalitarismo. O século passado teve totalitarismo da direita, totalitarismo da esquerda. Você tem hoje Cuba, morreu Fidel Castro, continua um perrengue, os caras não têm internet, não têm liberdade, não tem nada, gente presa pra caramba. Então eu estou falando isso porque eu acho que está na hora, a gente está hoje pensando com ideias de 100 anos atrás, no mínimo, mais. Quanto tempo tem marxismo, cara? 1880? Essas ideias, a gente teve 100 anos para mostrar que não dão certo. Para mim, a maior disrupção hoje não seria abolir dinheiro, não seria abolir seja lá o que for, é alguém vir com uma nova ideia, porque as duas ideias estão erradas. O individualismo está errado, o socialismo está errado. Né? Quando você dá liberdade para as pessoas, nascem coisas que a gente não imaginava. Então, eu acho que está mais do que na hora de começarem a surgir. Tem experimentos por aí, tem a tal da economia colaborativa, tem dá para perceber. Mas, para mim, o grande problema é que a gente está se baseando em ideias velhas. Ideias, de repente, pode ser um livro que tem 2000 anos, ou pode ser um livro que tem 120 anos. Cara, mas alguém acredita que um livro só resolve? Eu acho que não. Né? Então, é por isso que eu falo, vale a pena. Se não quiser pensar, tudo bem, também, o mundo é grande. Mas eu acho que a questão socrática de ficar perguntando, até alguém mandar você se matar, que você está enchendo o saco, eu acho que vale a pena, porque as ideias estão gastas. As certezas estão gastas. Cara, todo mundo que faz engenharia aqui trabalha com física newtoniana, certo? Newton resolve tudo, quase, 99% das coisas. Mas a gente sabe que Newton não está certo, é só um caso especial. Né? Então, tudo bem, a gente pensar de uma maneira, regra de 3, mas, cara, não está dando mais conta. Não está dando mais conta. A economia é complexa, a sociedade é complexa, quando se junta as pessoas são complexas. Toda vez que a gente tenta reduzir a complexidade, e aí ideologia faz isso, um mundo como esse reduz a complexidade. Não tem mais complexidade. Você não pode matar a complexidade volta. Um tumor é a prova disso. Né? Então, a gente não consegue... Se a gente tem que... eu acho, tá? Eu acho. Não sou nenhum gênio. Mas eu acho que se tem algum caminho, até mesmo em termos pessoais, até mesmo se você for propor alguma coisa, ou propor até uma arquitetura de servidores, é usar ferramentas de complexidade. Tem um curso muito legal, gratuito, tem caneta aqui? Chama Santa Fé Institute. Se você entrar no Instituto Santa Fé, vocês procurem, tem um curso gratuito de complexidade. Eu estou fazendo. Porque eu acho que é a primeira vez na vida que eu estou vendo alguma coisa que dá conta, que não é uma camisa de força, entendeu? Que não é uma ideologia, livro sagrado, faixa colorida, passeata. Cara, 100 anos já passaram, dezenas de milhões de pessoas já morreram, nos dois lados. Quem matou mais, Hitler ou Stalin? Onde morreu mais gente? Dos dois lados morreu igual. Né? Então, eu acho que está na hora, talvez não dê tempo também,
talvez a gente goste. Sabe uma coisa que acho bizarro? Vou ser muito sincero e vou contar uma história pessoal. Eu tenho essa coisa iluminista, certo? De achar que é razão e tal. Tem um conhecido que o cara acredita firmemente em astrologia e qualquer coisa esotérica. Ele tem um astrólogo que fala, no seu aniversário você vai ter que, esse ano, você vai ter que passar o seu aniversário sozinho numa cidade perdida na Índia. Ano passado foi na Bulgária, no outro ano foi no México. O cara fica mandando o cara viajar por causa da conjunção astral. O cara vai. Você vai? Ele vai. Nesse exato momento ele está em Delhi, na Índia. Porque o astrólogo mandou. A questão é, ele é mais feliz do que eu. O cara é mais feliz do que eu. Eu falo, que engraçado, um cara que está baseado no pensamento mágico. Pensamento absolutamente medieval, um pensamento que não faz mais sentido no mundo de hoje. É um pensamento mágico. Ele tem repúdio à tecnologia, ele gosta de umas coisas meio sintope de própolis, essas coisas. Né? Você fala, cara, isso é mundo mágico. Mas aí o cara está feliz e está levando uma vida... Aí fala, bom, eu vou trocar, então vou fazer o seguinte, agora você vai ser ateu, você não vai acreditar em nada, e você vai achar que o mundo não faz sentido nenhum, aí o cara vai ficar deprimido e se mata. Então... O que a gente faz? Então, de novo, voltando, eu estou me empolgando aqui, o que me pega mesmo, e é onde eu estou agora, em termos de dúvida existencial, etc. e tal, é o que a gente pode fazer com o bicho que a gente tem. Tem um filósofo, Spinoza, alguém já falou Spinoza, Baruch Spinoza, um filósofo holandês, judeu, ele falava o seguinte, a gente fica quebrando a cabeça para descobrir do que a alma é capaz, a gente não sabe do que o corpo é capaz. Que bicho é esse? Do que a gente é capaz? Será que a gente consegue enxergar todo mundo como irmão? Talvez não. Né? As religiões todas que pregam somos todos irmãos, o cara é um pouquinho diferente, vai para a fogueira. Pô, mas não é irmão? Ah, mas não tão irmão assim, meio irmão, é um irmão chato. Né? Será que a gente é capaz de abolir realmente a diferença? Será que realmente ninguém vai te sacanear porque você é mais isso ou mais aquilo, mais inteligente, mais bonito, mais feio? Será que a gente consegue? Então, eu acho que tem várias pesquisas por aí apontando caminhos de entendimento. Aí você tem economia comportamental, que é uma disciplina interessantíssima, economia comportamental. Tem um cara que chama Previsivelmente Irracionais, né? o Ted Ariely, que fala no TED. Ele fala, nós somos irracionais, ponto. Tem um livro sensacional sobre o pensamento mágico. Ele fala, o pensamento humano sempre vai ser mágico, não tem como, nós nunca seremos 100% racionais. O nosso sistema operacional é mágico, esquece. A gente pensa por metáforas, a gente pensa por... Né? Não adianta, mesmo quem é de exatas, tem reações emocionais com uma solução, com uma equação. Então, não adianta a gente imaginar que a gente é o Spock, nós não somos o Spock. Não somos... Eu quando era adolescente, cara, imagina... Aquela coisa, mulher me deixava meio perturbado, tá? Eu queria ser o Spock, porque o Spock é aquela coisa imperturbável, certo? Nós não somos o Spock, lamento, a gente é o Capitão Kirk. Graças a Deus eu descobri a tempo que a gente era o Capitão Kirk, que a minha vida está um pouco mais legal, do ponto de vista afetivo. Mas, então acho que essa é a questão, eu acho que tem que, se quiser, claro, perfeitamente, como eu falei para vocês, não existe solução correta e acho que a complexidade é um pouco disso. Mas eu acho que está na hora da gente começar a repensar o que está por trás de algumas hipóteses. Renda básica universal para todo mundo. Ou então, agora o imbecil do Zuckerberg veio com... eu vou fazer um aplicativo de relacionamentos aqui, mas não é para paquera, não é só gente solteira. Quem é o cara para cagar regra em cima de 2 bilhões de pessoas... sobre o que você vai fazer com a sua vida afetiva ou não. Ele está fazendo isso hard-coded, tem coisas que você não vai poder fazer. Se você for casada, você não vai poder nem olhar o que está acontecendo em volta. Tudo bem, sei lá, não vou condenar ninguém, mas o cara está... Aí você fala, baseado em quê? Como é que ele sabe? Quer ver uma história engraçada? Freud, quanta gente não fez terapia freudiana na vida, não fez análise? Certo? Freud está certo? Absolutamente errado. As hipóteses todas do Freud estão furadas. Então um monte de gente foi lá, pagou uma grana, ficou no divã, etc. e tal, com o cara analisando o sonho. Não é assim que a gente funciona. Freud está absoluto, não tem nada certo ali, nada. Ele pode ter acertado uma coisa ou outra, mas no geral, a coisa de complexo de Édipo, os sonhos, vamos interpretar, se o sonho na verdade é uma mensagem cifrada, não é uma mensagem cifrada, é só um sonho. Né? Então, volta e meia a gente se baseia em coisas que não tem mais cabimento. Né? Será que é isso que a gente realmente quer?
Vou dar um exemplo clássico, tá bom? Super concreto. Eu trabalhava num banco e eu tinha o Banco Real, não existe mais. Ele tinha espaço de comunidade, não sei para quê, não me pergunte, mas eu cuidava da comunidade de universitários e um amigo meu cuidava da comunidade de médicos. Ele estava lá mais tempo, eu falei, André, conta para mim como é o teu negócio de médicos. Ele falou, cara, é difícil. Eu falei, por quê? Porque médico não é tudo igual. Porque a gente queria criar o quê? Um espaço colaborativo, certo? Colaborativo, colaboração é bom? Do caralho, eu adoro colaboração, né? Mas ele falou o seguinte, se o cara for ortopedista, alguém conhece um ortopedista medalhão, assim, puto ortopedista que é rico, sai com a Daniela Scarelli? Não, ninguém conhece. Ortopedista é que nem mecânico de carro, entendeu? Esses caras não têm ego. Como eles não têm ego, eles colaboram. Um tem uma dúvida, ele joga na rede, todo mundo troca figurinha e tal. Agora pega cirurgião plástico pega a Daniela Scarelli. Cirurgião plástico anda a cavalo, tem iate. Pergunta se esse cara se expõe numa comunidade. Ele não põe perguntas, porque ele não quer que ninguém saiba que ele tem dúvidas. Ele não dá respostas, porque ele tem medo de errar. Então você pega a mesma plataforma, ela funcionava super, mesma plataforma, funcionava super bem para um certo grupo. Para outro grupo não funciona, embora sejam médicos. Quando você pega, por exemplo, a comunidade de software livre, que eu tive que trabalhar bastante, a moeda de troca é diferente. A moeda de troca é o respeito dos pares, né? É isso mesmo, é o prestígio, é o respeito. É com essa moeda de troca que se lida. Não é a mesma moeda de troca que se lida com quem faz aplicativo para iOS. O cara quer ganhar dinheiro, foda-se. Basicamente assim. Então, se as pessoas são diferentes, nem sempre as ferramentas funcionam do mesmo jeito. Ponto. Tanto que, quer ver, é muito comum para mim, eu fazer isso que eu estou fazendo aqui, falar com vocês. Sabe qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu nunca trago, eu não tenho o mesmo PPT. Tem um slide ou outro, aquele videozinho eu sempre uso. Né? Mas esse do Satya Nadella eu peguei ontem. Né? Eu falo muito de improviso. Mas a primeira coisa que eu penso é o seguinte, com quem que eu estou falando? Se eu estou falando com vocês, é diferente de eu estar falando num evento de social media. É diferente de eu estar falando num evento com banco. Porque, os interesses de vocês, os valores, os desejos são diferentes. Não adianta eu chegar com a mesma apresentação e ficar tá. Não dá. Né? Até porque aquilo que eu estou falando em termos de florescer, o que pode florescer daqui é diferente. Né? Se uma sementinha caiu em algum lugar, pode florescer um troço completamente novo. Né? Eu gosto muito dessa ideia de florescer. Né? Mao Tse Tung, quer queira, quer não, uma vez ele acertou, dizendo aquela história, deixa que 1000 flores floresçam, né? Vocês conhecem essa história? 1000 flores floresçam? Eu descobri outro dia, a história era assim, Mao Tse Tung, comunismo pesado na China, aí Mao falou, não, vamos o seguinte, eu quero ouvir todo mundo, deixa que 1000 flores floresçam. Aí todo mundo falou, pô, legal, porque eu tenho uma ideia diferente aqui. Aí todo mundo levantou a mão, aí o que ele fez? Arrancou todo mundo que tinha ideia diferente, pronto, aí ficou foi só um truque. Né? Mas de qualquer maneira a expressão é boa, deixa que 1000 flores floresçam, alguma delas vai dar certo. O mundo das startups é muito assim, de cada 20 que surgem, uma vai dar certo. Investidor joga como se fosse cassino, vocês são hoje um caça-níqueis. Ele sabe que ele vai investir em 20, a sua vai dar certo, a dela não. Faz parte do jogo, se uma der certo ele está ganhando do mesmo jeito. Mas a ideia é essa, assim, deixa, e hoje eu acho, o que me pega, que aí eu vou colar de novo na questão dele, me entristece ver como as coisas dão certo quando a gente aposta na coisa mais baixa do ser humano. Certo? Isso para mim me entristece. Você deixa ali, você abrir o campo, né, para essa coisa da ódio, quando você consegue hackear as pessoas, aliás, isso é um assunto à parte. Tem empresas hoje especializadas em hackear você. Hackear não no sentido de hackear dados, hackear seu coração. Tem uma empresa no Vale do Silício que chama Dopamina Labs. Dopamina é a substância que o cérebro produz que está associada a vício. Essa Dopamina Labs ajuda a sua app a ser viciante. Com notificações, com gamificação, com joguinho. Porque os caras sabem hackear você. Vão pegar na sua insegurança, vão pegar na sua fragilidade, vão pegar na sua dependência. De uma certa maneira, o que me mata hoje, e de novo, é porque eu sou um CDF anacrônico, eu sou um dinossauro, é que tecnologia está sendo hoje, pensando que nem o cara do Pablo Escobar lá, pensando em crescimento, etc. e tal,
ela está hackeando a coisa que a gente é mais frágil. Porra, não é legal, eu não acho legal isso. Uma vez eu fiz um videozinho de 1 minuto assim, eu peguei um caderninho e falei, ó, esse caderninho tem o segredo de como fazer qualquer pessoa fazer o que você quer. Você achou esse caderninho, o que você faz com ele? Você quer? Eu falei, se você achasse um livro desse, tipo, né, uma mágica que faz, eu manipulo você do jeito que eu quiser. Eu botava fogo, porque eu prefiro não saber. Muita gente falou, eu não sei o que eu faria. Eu não sei o que eu faria. Claro que você não sabe o que você faria, esse ganancioso, picareta. Mas a questão é essa, vocês hoje conseguem hackear pessoas. Você quer hackear pessoas? Você quer explorar insegurança? Você quer tornar as pessoas dependentes do não sei do que lá? Ou você quer censurar? De uma repórter foi lá para o Irã, ela mostrou, ó, tentei acessar a internet brasileira no Irã. Tudo vedado, não pode. Né? Então, são questões para as quais a gente não tem resposta, mas de qualquer maneira, eu estou insistindo, e agradeço que estão aqui, muito além do tempo regulamentar. A questão é a seguinte, vocês têm hoje nas mãos, ferramentas foda. Ontem o Google I.O. começou a mostrar as ferramentas que ele tem de inteligência artificial, etc, etc, etc. Cara, é brutal, você consegue, clicou, conectou, faz o bicho. Mas aí vem de novo a pergunta, tem tudo, só porque dá, a gente faz? Ah, mas dá para fazer, eu sei que dá para fazer, mas a gente tem que fazer, né? Outro dia um conhecido me falou, olha, baixem esse aplicativo, que se você encontrar a foto de um político, você mostra a foto do político, ele mostra toda a ficha do cara. Aí você fala, legal, mas e se tiver um erro e tiver um linchamento do cara errado? E se alguém hackear a plataforma e você... Porque justiça pressupõe todo um processo. Agora, isso não é justiça. Você está expondo as pessoas sem mais nem menos, isso é justiça, isso democratiza, isso empodera, sim ou não? Mas agora é tarde, né? Como diria a Dilma, o dentifrício saiu do tubo. Né? Já está aí o aplicativo, está certo isso? É o ponto para você. Eu tenho um homônimo. Imagina, cara, eu vou pousar na Arábia Saudita e falo, você tira fotos de mulher pelada. Eu falo, não sou eu juro, outro cara é careca, ele é mais velho, eu também tenho... Não, estou vendo aqui, renedepaula.com.br, tem gente pelada. Até eu explicar que berimbau não é gaita, e aí? Vou falar, veja bem, eu sou outro cara, não sou eu. Né? Então, bom, acho que era isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Nossa, eu não podia imaginar que vocês tivessem tanto interesse. Alguém tem mais alguma pergunta? Como é que vocês estão? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Agradeço imensamente a atenção, não podia imaginar. Imagina, obrigado, Almir. Puxa, abri meu coração, cara. Eu não tenho nada além disso, tá? Eu só sei isso, mas não sei mais nada. Acabou. Muito obrigado. Sou eu mesmo, não é outro cara. Como você gosta de ler? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado de coração. Valeu, gente. Brigadão. Boa sorte para vocês. Para vocês me acharem é facinho, tá? renedepaula@gmail, René de Paula em qualquer lugar, tá? Só no Instagram que eu sou René de Paula Júnior. E palmas. Obrigado. Vocês falam mais, a gente falou mais do que a bateria aguenta, tá vendo?